Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, dicas importantes para artistas iniciantes. A gente se uniu a outros jornalistas, assessores e produtores para apresentar uma série de dicas importantes para você, artista em início de carreira. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Mas antes o que, Renan Guerra, que não é nada iniciante? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. E se você apoia a nossa arte, você pode entrar em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você auxilia a manter esse podcast vivão e vivendo. E você também recebe várias contrapartidas, como a participação no nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Você também recebe vários programas com bastante antecedência, com exclusividade. E você também participa das nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exato, hoje aqui com a gente Vinícius Correia, Tuane Malman, Leonel Moura, Gabriela Ramos e Rodrigo Berg. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Vamos falar sobre música? Bora. Hoje o papo é um pouco diferente, a gente recebe todos os dias dezenas, às vezes centenas de e-mails, links no Instagram e matérias de artistas que estão dando seus primeiros passos. E sendo muito sincero, a gente nota que muita gente boa acaba ficando pelo caminho, não por falta de talento, mas por falta de uma estratégia mínima de como apresentar o seu trabalho para o mundo. No programa de hoje a gente decidiu abrir essa caixa preta da indústria e do jornalismo musical e além disso a gente trouxe as vozes de outros jornalistas, assessores, produtores para montar esse guia real de sobrevivência para artistas iniciantes. Mas antes de começar, um aviso importante, assim, a ideia desse programa é pensada para artistas que de fato querem viver de música, querem pensar sua carreira musicalmente, querem abrir mão de um segundo emprego e focar exclusivamente em música. Então assim, se você faz som apenas para tirar uma panca, para curtir, para se divertir com seus amigos no final de semana, cara, ignora e só segue com o seu som. Assim, aqui a gente fez um mapeamento de coisas que são muito importantes, principalmente nesse primeiro contato entre o artista e a imprensa, que é nosso caso aqui na maioria, ou no caso da Isa, que está relacionado ao universo de shows, o Renan também está relacionado ao universo de shows. Então a ideia foi fazer um apanhado de coisas que são meio básicas, mas que muita gente às vezes esquece ou acaba se perdendo no meio desse processo e acaba mais atrapalhando esses primeiros anos de carreira do que de fato conseguindo algum impacto positivo ali. Meus amigos, antes da gente iniciar aqui, queria entender um pouco como que vocês lidam diariamente com essa questão do processo de divulgação de artistas, o que mais incomoda ou bagunça a cabecinha de vocês nesse processo inicial? Eu acho que a gente chegou num momento da indústria, digamos assim, que são muitos artistas, então é muito e-mail, muita coisa todos os dias que chega e às vezes obviamente não dá tempo de você ouvir todas as coisas que você gostaria. Eu tento ao máximo, mas obviamente tem coisas que acabam passando do nosso radar. Eu acho que às vezes o próprio fato da gente ter o podcast, um vai auxiliando o outro nesses guias para ouvir todas essas coisas que a gente recebe. Mas eu acho que tem determinadas coisas que a gente vai desenvolver durante o programa que acabam chamando a atenção da gente quando a gente recebe um e-mail, porque são muitas coisas que vão circulando. Então, obviamente, você tem que saber como apresentar isso para poder conquistar quem você quer dialogar. Eu acho que tem esse cenário que é muito amplo, que é um mar gigantesco de artistas produzindo, um público que nem sempre consegue chegar a todos esses artistas, porque a gente sabe que existem limitações dos algoritmos, de quem decide como essas canções chegam até as pessoas, e ainda tem um universo que existe uma gama diferenciada também de jornalistas e de criadores de conteúdo que falam sobre músicas, e às vezes eles falam com nichos diferentes. Então, muitas vezes uma coisa pode chegar para mim e aquele som não vai fazer nenhum sentido de eu divulgar para o meu público. Eu posso compartilhar ali, mas o meu público não vai estar interessado naquilo. Então, acho que existem vários caminhos que tornam aquilo que parecia, sei lá, nos anos 2000 a gente achava assim, estou com a era da internet, fica muito mais fácil, todos os artistas vão estar em pé de igualdade, nós vamos todos chegar a todos os lugares. Não é isso que acontece. Acho que cada vez mais quem tem mais dinheiro chega em outros lugares e o caminho parece como sempre foi, né?
Então, só que a gente acho que teve uma falsa ideia que em algum momento essas coisas iam mudar e isso, na verdade, só piorou. Hoje em dia, eu acho que tem um caminho que os espaços independentes perdem cada vez mais espaço. Então, acho que tem bastante coisa para se pensar em torno disso. Partindo desse pensamento, Isadora, como que você relaciona com isso dentro desse mercado de shows, assim? Como que você se organiza nessa relação de apresentar novos artistas, levar pro seu chefe, olha, isso aqui eu acho que seria uma banda legal para abrir o show de artista tal. Como que funcionam essas dinâmicas no dia a dia para você? Amigo, muito do que até eu já fiz, assim, acho que, claro, o papo aqui com vocês semanal é, tipo, maravilhoso pra eu estar sempre antenada. Tudo que eu tô ali prestando atenção eu levo em consideração e eu acho que a gente, assim, como tem essa curiosidade de ficar pensando, nossa, esse artista aqui tem referências tais e tais, porque a gente gosta, né, de fazer essa timelinezinha, entender o contexto social, enfim, como esse artista acabou aparecendo. Acho que isso ajuda também a mapear um pouco na cabeça, sabe? De ter isso também meio... nossa, isso entra um pouquinho nessa gaveta, isso aqui entra um pouquinho nessa gaveta. Então, eu tenho um pouco, né, disso mapeado, assim, desses novos nomes. Geralmente tento pegar num range, assim, do ano passado e desse ano, se tem, né, lançamentos, assim. Caso não encaixe ali, né, artistas super, super novos, vou indo um pouco para trás, mas eu, principalmente, assim, no que eu trabalho, eu gosto muito de dar oportunidade a bandas que realmente estão aparecendo agora, até não sei, pra gente começar um relacionamento com esses artistas, porque é muito importante, mesmo numa empresa grande, pode ser que daqui a 5 anos seja um novo artista X que vai lotar estádios. Então, acho que é um pouco disso, essa pesquisa diária, essa conversa, tá sempre antenado em pessoas que eu considero, né, que tem uma curadoria interessante. Vocês três sempre, né, muitos curadores aqui. Acho que é isso, amigo, que mais, assim... Eu quero até aproveitar e já puxar um tópico aqui da lista, que é a política da boa vizinhança, assim. Tem muita coisa que não tem nada a ver com o tipo de som que eu gosto, mas vira e mexe a Isa vai falar, amigo, o que você acha que seria legal pra abrir tal show? Sim. Aí eu falo... Fulano, não é uma coisa que eu gosto, mas eu sei que é um artista muito gente boa, faz um trabalho decente e várias vezes a Isa já emplacou vários shows, assim, de artistas pequenos abrindo para artistas muito grandes nessa pegada, assim. Então, essa boa relação, assim, eu acho que ela é sempre muito importante, né? Super, super. Acho super válido também como você se apresenta, que é o que a gente vai falar agora, né? Mas como você se coloca ali no mundo. Às vezes não é um álbum tão brilhante que vai mudar, né, a roda ali, mas vai inventar a roda, mas acho que é isso, como se colocar. E também a apresentação ao vivo, acho que é muito sobre isso, não é tanto sobre o álbum. Então, às vezes, fazer um material ali ao vivo, ter pelo menos algum tipo de registro no YouTube, enfim, do artista ao vivo, acho que isso é muito valioso. E você, Nick Silva? Eu não sei, acho que esse manualzinho que a gente montou, ele é muito importante exatamente pra isso, assim, o que a Isa acabou de falar, de como você se portar perto dos outros, assim. Porque, sei lá, eu vejo que tem muita banda que tem algum talento e tal, mas não sabe vender seu próprio peixe, assim, tipo, sei lá, às vezes vem numa conversa de Instagram falando, ouve meu som, tipo, cara, assim, tem um e-mail, tem um caminho, sabe? Putz, na época do Monkey Buzz era muito comum, sei lá, tipo, banda de sertanejo vir falar com a gente, tipo, ouve nosso som. Sim. Tipo, beleza, Sim. eu posso ouvir, mas você sabe que não tem como isso aqui ir pro Monkey Buzz, né? Tipo, a gente não cobre isso, não é uma coisa que a gente fale. Então, acho que é importante também saber com quem você tá falando, assim, tipo... Não no sentido de, não, eu sou super importante, mas é só que é um veículo que não vai ter vazão pra esse tipo de som. Olá, eu sou a Francine Ramos, assessora de imprensa e PR musical, e hoje eu tô aqui para dar dicas importantes para artistas iniciantes. Eu acredito que uma boa divulgação preza sempre por aquele básico bem feito, um release bem escrito, contando a história desse lançamento, contextualizando o seu trabalho, apresentando quem é você, junto com uma ficha técnica e com as letras da música. Todo mundo sabe que boas fotos abrem portas e é fundamental sempre mandar ela com o crédito do fotógrafo.
Importante também ter um link para que o jornalista possa ouvir antes o seu single, o EP, o disco, que ele chegue nas plataformas digitais. É fundamental também mapear, conhecer os veículos e mandar o seu trabalho primeiro para aquelas pessoas que estão dentro do seu segmento, né? Tem horas que é fundamental ser assertivo. Então é isso, bom lançamento. Eu acho que com isso a gente já pode iniciar o primeiro tópico aqui, que é justamente conheça o seu som. Muitas vezes a gente recebe materiais vindos de artistas que não tem ideia de com quem eles estão falando, assim. Por exemplo, eu recebo muita coisa de sertanejo, recebo muita coisa de pop nacional, MPB, algumas coisas que não dialogam com o meu site, mas que vão dialogar com outros sites. Eu recebo muita coisa, por exemplo, de hardcore, muita coisa de rock mais clássico, assim. Aí eu falo, cara, o som não dialoga com o meu tipo de cobertura, mas funciona muito bem com Tenho Mais Discos Que Amigos, sabe? Ou outra coisa do tipo. Então, essa compreensão do seu som nesse momento inicial, saber com qual veículo você vai dedicar o seu tempo, porque é um tempo, você como artista também está dedicando tempo, perdendo tempo seu. Então, conhecer o seu som, conhecer as suas referências, eu acho que é muito importante. Total. Tem muita gente que nessa fase inicial tenta, somos a banda mais inovadora e única do Brasil, ninguém faz o som como o nosso. Aí você vai ouvir, tipo, um Charlie Brown, um Capital Inicial 2, assim, sabe? Então, assim, assuma suas referências. Muitas vezes na correria do dia a dia, quando a gente tem mais de 100, 150 e-mails para ler durante um dia, eu vejo um cara falando assim, artista inspirado em Radiohead e Caetano Veloso. Ok, são artistas com quem eu dialogo musicalmente aqui. Vou parar para pelo menos olhar o e-mail e ler o e-mail, sabe? Então, assim, entender o seu som, assumir suas referências sem medo de parecer a banda mais... somos a banda... Não, não existe a banda mais inovadora do mundo. Ninguém é o artista mais inovador do mundo. Todo mundo já fez alguma coisa parecida antes. Então, essa humildade de confessar quem você é, eu acho que é bem importante nessa fase inicial. Boa. E também eu acho que vale entender, por exemplo, se eu faço um determinado tipo de som, eu vejo que tem outras bandas no Brasil que fazem sons que são próximos ou dialogam com aquilo que eu estou fazendo. E você olhar em quais portais, em quais sites esse som que você gosta está sendo divulgado, em qual sites esse conteúdo está sendo analisado também com respeito, com profundidade, que eu acho que isso também tem um diferencial muito grande. É a mesma coisa que você pensar assim, por exemplo, quando você está falando de funk, a gente sabe que é um gênero que já é marginalizado. Tem poucos sites no Brasil que cobrem funk de forma séria. Eu não diria nem sites, eu diria pessoas, né, jornalistas. São alguns jornalistas específicos que cobrem, acho que mais com profundidade para portais grandes. Tem alguns portais menores que tentam fazer esse tipo de cobertura, mas então, acho que é interessante às vezes você dialogar com essas pessoas do que necessariamente você tentar vender a sua pauta, tipo assim, eu quero entrar no G1, mas como você vai entrar no G1 com um primeiro disco de funk e você tá falando de putaria? Sim. Sabe, tipo assim, acho que é a mesma coisa entender seus caminhos. Quando a gente fala, por exemplo, de MPB, quem trabalha com MPB, a maioria do grande sonho de quem trabalha com MPB é sair no Mauro Ferreira do G1, porque lá é um nicho específico que ele cobra aquele tipo de som, e o público que dialoga com os textos do Mauro Ferreira é um público que acompanha aquilo ali. Então acho que às vezes quando você entende seu som, você também já começa a entender que caminhos e quais jornalistas você pode acessar. Não, só um adendo, assim, de tipo, gente, tudo bem se você faz, sei lá, um rock stoner, whatever, mas eu acho que é parte do seu trabalho também entender o que tá acontecendo à volta, sabe? Não ficar só ouvindo isso, no sentido de entender que existem outros gêneros, outros artistas que são contemporâneos ali a você, pra você exatamente entender onde você não deve tocar, onde, sabe assim, tipo, você tá um pouco antenado, não precisa ser nerdinho chato que nem a gente aqui que fica dando TED Talk de banda nova, mas
entender um pouco, tipo, tentar O básico, abrir, assim, né? o básico, só pra, exatamente, pra você conseguir falar, nossa, o pessoal ali de, sei lá, de outra cidade, de outro estado, tá fazendo esse som. Ah, não se encaixa com o meu, mas tem esse tipo de festival. Eu acho que isso vai enriquecer o próprio trabalho da pessoa, sabe? E vai tem trazer... espaço pra todo quanto é tipo de artista, sabe? Desde o Exatamente. rockstoner até a coisa mais fresh, nova da indústria. Aparelhagem, hyperpop de Belém, Eu sei lá, lembro- alguma... Sim. Uma vez a Delco, que é DJ e produtora, ela até fez um tweet falando disso, que às vezes as pessoas ficavam meio, DJs jovens, novos, ficavam assim meio chocados, porque ela falava que ela ouvia um monte de coisa meio maluca, um monte de som específico, só ela falou, se eu estou envolvido no universo de música, eu gosto de música, me interessa Exato. saber e pesquisar Tem que essas consumir outras músicas. música. E saber o que está Exato. acontecendo nessas outras coisas. Ela falou Exato. assim, nem tudo que eu vou ouvir é necessariamente algo que eu vou tocar na pista ou que vai influenciar diretamente no meu Exato. trabalho. Mas é também o seu olhar pro mundo, o seu diálogo com outras coisas. E aí eu acho que isso que a Isa falou faz muito sentido, de você entender também os lugares onde você não quer estar. Porque às vezes você vai dialogar com determinados públicos que, tipo assim, não é o seu público. Ok, às vezes é bom você quebrar determinadas barreiras e outros públicos vão te conhecer? Sim, mas também você forçar essa barra não é o melhor caminho. Porque, por exemplo, sei lá, exemplo recente. Vera Fischer era clubber, furou a nossa bolha. E aí, basicamente, veio um monte de homem mencel falando coisas horríveis das meninas. Só que aí foi muito legal que o movimento... Elas ficaram meio tipo assim, alright, tipo, Que the haters. absurdo. Não ligo. Só que aí uma absurdo. série de público que às vezes não sabia do som Não delas conhecia, foi, se encantou. se encantou e passou, tipo, a música delas começou a ficar um pouco viral dentro do TikTok. Tudo. Com um público que queria estar em conexão com elas. Então, às vezes, são caminhos também que você não espera. E as coisas podem acontecer. Exato. Bom, agora a gente vai ouvir o Wagner Rodolfo, assessor de imprensa, ou Vaguinho MPB Doll, no Twitter. Do ponto de vista da assessoria de imprensa, uma boa dica para um artista iniciante, para além de ter organizado toda a lista de material necessário para o lançamento, por exemplo, às vezes não só um arquivo WAV, como um arquivo MP3, porque algumas rádios só aceitam MP3, ou fotos na horizontal e na vertical. Uma coisa muito importante é pensar em como o artista vai transmitir, como ele vai traduzir o universo da música dele para as imagens, para as fotos, para a identidade visual. Às vezes pode acontecer de um artista chegar com uma música incrível, mas não tem fotos novas de divulgação. É claro que o nosso objetivo e o foco é a música, mas é muito necessário transmitir, traduzir essa música para o visual, para apresentar um pouco da cosmologia do trabalho desse artista. Falando de Vera Fischer era clubber, aí eu acho que a gente pode entrar numa coisa que é muito importante, que é a questão do nome. Não parece, mas o nome de uma banda, de um artista, pesa muito na hora da gente definir ali o que entra e o que não entra. Não quero ficar aqui pagando de cagar regra, de faça ser um nome engraçadinho, o papapá, mas eu acho que entender um básico de, por exemplo, assim, você vai chamar sua banda de Amor. Como que eu vou pesquisar a sua banda no Google ou no Spotify ou nas plataformas de A streaming? banda né? gringa que chama Arroba. Porra, vai tomar no cu, né? Tipo, como é que eu vou procurar isso É, no um monte Google? de caracteres especiais, assim. Sim. De novo, se o seu lance é tirar uma panca, beleza, amigo, vai fundo, acredite, se divirta aí. Mas eu acho que pensar nessas logísticas de busca de SEO, de como que as pessoas vão chegar até o seu trabalho, é muito importante. A gente tem muito disso, inclusive, com artistas já consagrados, gente grande. Pessoas que da noite pro dia decidem, saiu de uma banda, vai entrar em carreira solo, daí vai usar, sei lá, uma versão reduzida do nome. E aí ver que não emplaca, que as pessoas não sabem mais como chegar no tipo de som e volta para um nome original, volta para um outro nome mais composto, para criar algum tipo de conexão, né? Tanto que é aquilo que eu brinco, toda cantora de MPB nos anos 70 tinha só um nome, e depois, a partir dos anos 90, todas elas adotam um sobrenome, mudam algum caractere, porque elas entendem que não dava mais pra se chamar só Cláudia, Célia e fulana de tal. E aí, porque senão, realmente, senão só eu e o Zé Pedro vamos saber quem é você, Mona. Aí você precisa colocar um sobrenome ali. Eu acho que são casos muito raros de artistas que conseguem isso. Por exemplo, o Silva. Ele pegou a coisa mais comum. Sobrenome mais comum do Brasil. Sim, Brasil. surreal. E ele usou disso, mas aí deu certo porque ele perverte justamente essa lógica. Mas eu vejo muita gente com nomes próprios, assim, Thaís, Paula, Flávio, tipo assim,
quem são essas pessoas, sabe? Então, assim, Falta o quê? Falta uma numerologia aí pra galera. Tem que aprender com os antigos. Falta. A irmã do Gugu fazendo numerologia para os novos artistas. Mas não, eu ia falar que uma coisa também importante, gente, em tempos de Google, é tipo assim, jogue o nome do que você quer usar como nome artístico Sim. no Google. Porque é muito feio quando você quer, tipo, fulano está lançando seu novo disco e basicamente o nome dela é o nome de uma banda que já existe e que é muito importante. Já Isso existe. fica muito feio. Me deixa muito incomodado. Vou trazer um caso recente que aconteceu. É o nome de um diretor famoso italiano, que uma banda brasileira de pós-punk icônica dos anos 80 usou, e aí agora recentemente eu recebi um e-mail de uma menina que tá usando o mesmo nome, tipo assim, não funciona, filha, você vai ter que mudar esse nome, ninguém vai conhecer você porque já existe uma outra banda com esse mesmo nome muito mais icônica, muito mais histórica, sabe? E são Ou você fica conhecido que nem as Twigs lá, que ninguém conhece elas são só conhecidas por encherem o saco da FK Twigs Sim. toda semana com essa briga por causa do nome. E daí você vai ouvir, elas têm tipo assim, 200 ouvintes mensais no Spotify. Eu fico passado, cara. E elas ficam fazendo contenda com a FK Twigs. Oi, tudo bem? Aqui é o Lísias do Deep Beep. Legal demais participar com vocês. Eu tenho uma verdade e uma dica para quem tá começando. A verdade é que ninguém avisa que o jornalista não acorda caçando lançamento inédito na caixa de entrada. Eu sei que release faz parte da tática e é muito útil e estratégico, mas é um erro você achar que o e-mail substitui a construção de uma história real. Eu diria que a gente presta mais atenção em quem já está movimentando a rua. E a minha dica é você entender que o seu som impecável é apenas o básico. A gente busca os motivos, a atenção que sua obra gera e provoca nos outros. Para mim, quem consome a sua música e o que ela revela sobre o seu momento importam muito mais. Por isso, a dica é: construa e cuide de uma comunidade para que os jornalistas sejam obrigados a pedir o seu material, e não o contrário. É isso. Um abraço e sucesso para todos. Quero puxar aqui um tópico que, para mim, especificamente, é muito importante. Caprichar na sessão de fotos. Cara, nesse universo de lançamentos infinitos, mensagens bombardeando o tempo todo, artistas surgindo e desaparecendo, ter uma fotografia bonita, em diferentes formatos, valorizando os membros da banda, é muito importante. Pense sempre em fazer uma fotografia para todos os formatos específicos, horizontal, vertical. Pense que muitas vezes quando a publicação vai sair, sei lá, num Instagram, num Facebook, num Twitter, o corte vai ser um corte muito pequeno ali, vai ser um corte muito específico. Tem muito artista que tira foto. Ou é vertical. Tem muito artista que eu recebo que é tipo assim, tem 4 pessoas, 2 estão sentadas e uma está em pé. Como que eu vou recortar isso? Vai ficar o rosto de 3 pessoas e uma barriga ali na foto, sabe? Então, assim, essas logísticas de como que você vai trabalhar a disposição das pessoas na imagem é muito importante. Querendo ou não, imagem cria conexão com as pessoas, é o que mais aproxima a gente das pessoas. Então, pensar num fundo bonito, colorido, destacado. Ai, Kleber, mas a minha estética é preto e branco. Sem problema. Capriche na imagem em preto e branco. Não é um problema o tipo de direcionamento estético. O importante é que esses integrantes, esses artistas, esse artista solo esteja presente, esteja valorizado, eu consiga ver alguma forma, criar uma definição ali para você. Lembre que no fim do dia, muitos desses artistas, muitos desses jornalistas precisam da contabilização do clique. Eu preciso que gere clique, eu preciso atrair as pessoas. E quando o artista já começa não facilitando essa relação, é muito difícil de promover o seu trabalho, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que a diversidade de opções. A gente entende que todo mundo tem. Sei lá, fizemos um ensaio de fotos. Nós mesmos aqui do podcast temos um ensaio de fotos do podcast. Todo mundo tem sua foto preferida do ensaio. Sim. Só que é importante você ter as opções para que as pessoas possam trabalhar com isso. Por exemplo, se eu recebo uma banda e eu vou postar no meu
Twitter, no meu Instagram sobre vocês, eu preciso ter a capa do disco e uma foto que apareça vocês. Porque às vezes a capa do disco é extremamente conceitual, o algoritmo não entrega se não tem uma pessoa na imagem, e aí o seu post vai ficar perdido. Começa daí. Segunda coisa, se eu vou escrever um texto, sei lá, pro Screen NL, o formato de foto, ela tá num outro corte, que é diferente que o Marcelo vai usar, que ele é um pouco mais quadrado. Agora, por exemplo, se eu tô escrevendo pro site da Noise, é um outro corte. Às vezes tem o topo do nosso site, é tipo gigantesco, compridinho. Aí, por exemplo, se a gente vai fazer... você diz assim, eu quero fazer fotos mais conceituais, eu não posso mandar essas fotos conceituais? Pode, mas eu preciso ter uma opção que tenha as pessoas... que dá pra entender que aquilo ali é uma banda ou é um artista. Sim. E eu posso usar isso num site comum. Porque, sei lá, se eu tô fazendo uma matéria numa revista impressa, num espaço que eu tenho possibilidade de ter diferentes fotos, é muito legal. Quando a gente tem fotos diferentes, mas tem um posso fotão imprimir. gigante ali, ó, com a banda inteira na capa de um jornal, É por exemplo. lindo, Porra, só que aí eu é preciso lindo. ter essas opções pro designer Exato. poder trabalhar, gente. E assim, hoje em dia, dá pra fazer isso no celular, assim, querendo ou não. Sim. Você não precisa de muita coisa. Igual você, sei lá, consegue fazer música num iPad, você consegue também tirar foto boa com o celular. Obviamente tomando seus cuidados ali e tudo mais. Só uma coisa, dá pra fazer no celular, mas pega aquele amigo que tem um, que um sabe cuidado, tá um fazendo. refinamento, sabe fazer um posicionamento aqui. Sério, de verdade, investe numa sessãozinha de fotos, capricha num figurino, numa direção de arte, assim. Eu sei que em início de carreira é tudo muito difícil, ninguém tem grana e tudo mais, mas chama aquela Artista amiga tem amigo que entende artista. muito. É. Exato. Então, mas Às vezes e também é importante sempre colocar o crédito das fotos, gente. Sim, direitinho pelo quando amor de manda. Deus, sim. Não me mandem um arquivo com o número da imagem, me mandem com nome, foto por fulano de tal, que assim a gente consegue passar para os designers e eles conseguem usar com o crédito da foto, porque isso também ajuda o seu amigo Sim. fotógrafo que te ajudou, porque senão fica lá, foto divulgação, foto reprodução, e é muito triste quando você consegue isso, porque você não achou o nome do fotógrafo. Exato. E aí um tópico importante aqui, uma dica extra. Junta essas fotos todas no arquivo de um drive, e aí você coloca assim, fotos em alta, fotos em resolução média, o normal. Porque assim, o que eu vou fazer com um site que a imagem vai ficar pequenininha, com uma imagem de 72 GB, sei lá. Tem uma galera que manda uns tamanhos gigantescos que mesmo eu abrindo o software, tentando comprimir a imagem, ele vai deixar assim, 10 mega. Eu não tenho memória no meu site o suficiente para colocar uma imagem de 10 mega na sua notícia de música, amigo. Então, assim, deixa uma pastinha ali com imagens em alta, porque daí a revista vai publicar com a imagem alta, o jornal vai publicar com a imagem alta, e para quem é web vai ter uma versão ali mais acessível, mas ainda assim com a qualidade das suas fotos. Então, assim, pensar nessas logísticas de distribuição facilita o meu processo de distribuir o seu trabalho por aí também. Eu reforço essa dica do Drive para não mandar pelo e-mail. Porque assim, a gente recebe muita coisa diariamente. Imagina cada um desses e-mails com, sei lá, 70 mega de memória, tipo 1 GB de memória para uma foto. Imagina o estrago que ele não vai fazer num e-mail que, sei lá, tem 15 Ele faz, por isso que eu vi com gigas aquela de espaço. mensagem do Google de adquira mais espaço. Eu não vou ceder, Google, eu não vou adquirir, eu vou apagar esses e-mails que me mandaram. O nosso ouvinte Rodrigo Berges está perguntando aqui: o quão ruim é o artista plagiar, copiar um ensaio ou usar uma estética muito idêntica de outro artista? Eu acho que se a pessoa faz no intuito de Depende. dizer eu criei essa estética e estou fazendo como se fosse minha, Uma feio, referência. porque a maioria isso. dos jornalistas vai saber que é feio. Agora, quando você está fazendo uma referência e você deixa claro, eu acho que isso às vezes até rende uma própria pauta, um próprio tema, que sei lá, por exemplo, o Djonga fazendo homenagem para a capa do Milton Nascimento do Clube da Esquina. Então, mas era isso que eu ia falar, exatamente isso. Eu acho que a diferença entre a ideia, né, de plágio, de tosqueira pra referência foda é o tempo. Quando saiu aquela foto lá da Beat, que eu até brinquei, quando saiu a capa da Caroline Polachek, que era com o retrovisor, o olho dela, e pendurado aquele terço, sei lá o que era. Eu falei, brincando no Twitter, quantos meses pra alguém copiar isso? Cortou, tipo, 1 mês.
saiu aquele ensaio da Ellie, que era com a cara da Duda Beat, tipo, num retrovisor. E, tipo assim, daí pra mim aquilo ali bateu um pouco errado. Mas se fosse um ensaio que era inspirado em, sei lá, tipo, Like a Prayer da Madonna. O ensaio da Duda era pra uma edição de terror da Ellie. E era inspirado em cartazes de filme de terror. E aí, isso é muito curioso, porque também isso não tem meio como as pessoas preverem. E não tô falando especificamente desse caso da Duda e da Caroline, mas tem casos muito específicos que é meio tipo o zeitgeist do momento. E 2, 3 artistas fazem coisas muito parecidas esteticamente. Parecidas, mesmo sem se comunicar. As mesmas refs. Sim, super. Não, talvez tenha sido um exemplo ruim que eu dei agora, mas não, é isso, tipo, de pegar uma coisa tão... Exato. É tipo, que pra mim bate errado quando é uma coisa muito... Quando não é essa parada de zeitgeist, de nossa, estamos pensando igual aqui, mas enfim. Mas isso, Isa, pra mim, volta muito do primeiro tópico que eu trouxe ali, né? De conhecer seu som e não esconder suas referências. Sim. Porque artista tem muito uma mania de tentar parecer, às vezes, super original. Nossa, Até quando a gente grava o Por Trás do Disco, que é o nosso podcast, onde a gente recebe os artistas para comentar o processo de produção e faz um faixa a faixa, várias vezes eu sei o que é a referência que a pessoa tá trazendo ali, eu jogo e a pessoa tenta disfarçar. Então, tipo assim, não pode ser, sim, não. Tipo, eu sei que você tá trazendo uma referência aqui. Então, eu acho muito mais justo a pessoa assumir. Por exemplo, na vez que eu tava entrevistando, o Renan e eu estávamos entrevistando o Fernando Catatal no primeiro disco solo dele, e aí eu puxei um tópico ali de umas referências e ele falou, não, isso aqui eu tava copiando o George Michael, sabe? Ou a Mamundi falando, não, total. isso aqui é Legião Urbana, eu tava tentando refazer Legião legal. Urbana. Terno Rei falando, eu tava tentando fazer Nirvana no último disco, que eles fizeram uma música, entendeu? Abraçar de Eu vez. acho que essas coisas são divertidas, porque também criam um diálogo com o seu público. Você pensa assim, a Madonna é construída de todas as referências que ela vai trazendo para as coisas dela. E o orgulho de um verdadeiro fã da Madonna é poder dizer, porque essa referência X, vocês são muito jovens, vocês não entenderam, mas ela trouxe. Porque, tipo, isso agrega um conhecimento, um arcabouço de conhecimento que é muito mais divertido. E é, sei lá, também você às vezes abraçar, entender que, tipo, tem coisas que você não conhece que você pode conhecer. Eu lembro quando eu entrevistei a Bela e o Olmo da Bruxa, a gente tava falando sobre a estética toda da capa, das coisas todas, que foi uma coisa que nos chamou muita atenção quando eles lançaram esse novo disco, todas as fotos, a capa e tudo mais. E eles citaram determinadas referências, e eu trouxe a referência pra eles da Claire Denis com o Beltravoy, lá, O Bom Trabalho, que é o filme dos militares da Legião Francesa. E eles não conheciam, e aí eles próprios falaram, o Nick tem essa gravação deles dizendo, nossa, eu joguei aqui no Google a referência do Renan, é super legal, tem super a ver, vamos passar a usar agora, que é essa referência. Porque tipo, eles viram que conversava com o trabalho deles, entendeu? Às vezes tipo, a coisa não é pensada junto, mas é tão interessante quando as coisas que você cria, que você pensa, também abrem esses diálogos para outras coisas. Então acho que pensar uma estética, eu acho que ela tem que ser verdadeira para você e tem que criar sentido para você, assim, sei lá. E aí, isso não precisa ser necessariamente algo extremamente elaborado, extremamente complexo. Um exemplo que eu acho muito bom é o Pyra, que é o duo que a gente gosta bastante aqui, que eles têm toda uma estética muito própria deles. As fotos são sempre meio bonitas, eles parece tudo meio assim, maluquinho, só que eu acho que criam uma identidade muito própria deles. E eu vejo aquelas coisas e eu sei que é o Pyra. Então acho que isso é legal também. Às vezes é simples. É você fazer coisas que você gosta, que você entende. A própria OK Lu, no disco dela, também é bem específico, assim. Tipo, tem Orbita esse universo. E a OK Lu é um outro exemplo do nome que a gente falou. Seu nome, você vai criar um nome, às vezes as pessoas vão falar do jeito que elas quiserem. Tanto que ela tem uma entrevista que ela fala que ela sabe que as pessoas falam Oclo, e ela falou, tipo, não ligo, porque não vou ficar brigando que as pessoas saibam falar do jeito que eu inventei na minha cabeça. É meio Tove Lo. Úrias. Tô aqui com a Úrias. Quem vai falar com a gente aqui também é a Brenda Vidal, jornalista que já participou várias vezes aqui do podcast. Fala, galera do podcast, vamos falar sobre música. Tudo bem? Eu sigo acreditando no poder dos bons releases, o que, na minha opinião, é um release que é organizado, que não é muito extenso e que é útil. Ou seja, um texto que vai dar conta de dar contexto àquilo que está sendo lançado. Citando
temáticas, dando informações sobre o processo, sobre bastidores, falando sobre influências, sobre sonoridades e sobre o que está ao redor disso que está sendo lançado, que vai dar um breve panorama, um parágrafo da trajetória desse artista e que vai conseguir organizar e aglutinar os links para poder acessar outras coisas desse artista e que vai ter alguma boa imagem que ilustre ou o artista ou aquilo que está sendo lançado, pensando numa publicação disso. Bora falar sobre estratégias de mídia e saindo desse lugar comum. A gente pode começar falando sobre o release, que eu acho que é a forma mais básica de contato com os jornalistas, né? Cara, aí eu acho que tem toda uma questão, assim. Eu acho que o release ele tem que te informar o jornalista. É o básico. Eu preciso saber aquelas regrinhas do jornalismo, do quem, quando, como, porquê, onde. Então, assim, tudo que eu preciso saber sobre a banda precisa estar ali. Isso quer dizer que precisa ser uma biografia? Fulano de tal começou a tocar violão com 5 anos de idade. Nessa época conheceu João Gilberto, que o inspirou. Não precisa ser assim. Precisa ser tipo aquelas sobre redação de volta presente. de férias, né? Tipo, nas minhas Não férias. precisa disso, não é gente. isso, cara. A informação precisa ser muito clara. Banda tal está lançando o disco tal. Aqui são as referências, aqui são o conceito por trás do disco, aqui é uma aspa, coloca umas 2, 3 aspas ali de membros da banda pra gente usar na matéria, porque querendo ou não, hoje em dia a gente não tem mais tempo de, peraí, eu vou pegar aqui e ligar para o fulano da tal pra pegar uma aspa dele e colocar aqui na matéria. Não tem tempo, gente. Então já antecipa umas aspas ali, coloca informações importantes sobre o processo artístico, suas referências, suas inspirações, pra onde a banda o que a banda já fez, a banda já tocou em tal lugar, já saiu em tal veículo, assim, então não precisa ser um texto muito extenso, mas ele precisa ter o essencial, as informações básicas para que eu consiga apresentar o som da sua banda. Se você conseguir trazer um twist a mais ali, a banda buscou inspiração nos filmes do Inharrito ou do fulano de tal e colocou isso no disco, beleza. Mas eu tendo o básico ali sobre você, 4 parágrafos, eu já tenho material suficiente para fazer o seu texto. Então, assim, às vezes a gente recebe uma biografia, um calhamaço, assim, uma coisa enorme e que você vai reaproveitar, sei lá, 2 ou 3 parágrafos disso. E coloque links também, porque é importante, às vezes. Sim. Já teve alguns casos de tipo, não, ouve isso aqui, aí, sei lá, o texto me parece interessante, aí eu vou clicar ali no que tem, não tem onde clicar. Não tem a música. Não tem a música, não tem o vídeo, não tem a capa. Aí como é que eu vou saber realmente o que é a parada de vocês, né? Coloca um playerzinho ali pra pessoa ouvir sua música. Ela ainda não foi lançada. Amigo, o máximo que vão fazer, vão vazar o seu trabalho e alguém vai conhecer o seu trabalho. Se você é um artista independente, novo em começo de carreira, tipo, de graças a Deus. no drive ali e tal. Bota no drive. O que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem ter material pra poder escrever sobre. Então, assim, não de... se gosta... Às vezes recebo muito release que é assim, tem o release falando sobre a música e tal. Isso que o Nick falou, putz, fiquei encantado, quero muito ouvir. Aí daí no final tá escrito assim, caso tenha interesse, posso mandar a música. Não! Manda logo, manda junto. É tipo eu quero preço ouvir na DM, já, né? quero antecipar. É isso. É só você deixar descrito ali, olha, não divulgar antes da data tal. Eu recebo, sem noção, assim, release brasileiro de artista independente é mais difícil do que grandes nomes da música pop internacional. Eu recebo antes o disco completo de uma grande banda AAA, top headliner de Lollapalooza, mas eu não consigo receber, às vezes, uma música de um artista de Sorocaba que tá lançando, sei lá, seu segundo single. Deixa eu ter acesso ao seu material, eu não vou vazar, eu vou divulgar o seu trabalho da forma correta, só especificar certinho ali. E é interessante pensar que, além de você responder perguntas básicas no texto de apresentação, no release, eu acho que você precisa deixar claro todas as coisas que a pessoa precisa saber. Tipo, onde foi gravado o disco, isso é interessante, quem é o produtor,
quem trabalhou, quando que foi Quem são gravado. os músicos. Dados importantes Uma que fichinha ajudam a técnica construir. ali, né? Eu sempre acho que deveria ter uma... Se você não quer colocar, não precisa colocar no release, mas você pode ter um arquivo extra que tenha essa ficha técnica com as faixas, o compositor, a banda que tocou em cada Com a faixa. a letra da Eu canção. acho que isso Nossa, isso faz falta. facilita muito, gente. Porque a gente não tem esses acessos nas plataformas de streaming. Hoje em dia até o Spotify está começando a melhorar, mas a maioria não tem essas informações. Então eu não consigo saber o que fulano fez em cada faixa. Eu não consigo ter, às vezes, acesso nem a quem são os compositores. E aí eu tenho que adivinhar que você é o compositor sozinho daquela faixa. E às vezes você, sei lá, adaptou um poema de alguém que é legal e aquela pessoa, aquilo poderia virar minha notícia, só que eu não sei, porque não tá descrito ali. A mesma coisa com os músicos, às vezes, tipo, sei lá, eu acho, às vezes pode ser um gancho de que fulano de tal tocou um violoncelo na sua faixa X. Isso pode ser uma coisa super interessante de ser trabalhada posteriormente. Então, acho que às vezes essas coisas criam informações que podem ser desdobradas para outros caminhos. Então, acho que o máximo de informações que você puder colocar, que a gente possa trabalhar, é interessante. Aí, às vezes, pode estar dentro da mesma pasta, que tem imagens e ficha técnica, por exemplo, no Drive. Cara, isso é uma coisa que dá muito problema pra mim. Várias vezes eu tô, sei lá, citando horrores uma música, falando que ela é maravilhosa, e aí tá só o nome do cantor, da artista, da banda ali, e aí, sei lá, 15 dias depois pipoca um e-mail de alguém falando assim: ei, eu também sou autor dessa faixa, por que você deixou o meu nome de fora? Eu deixei porque seu nome não tá acreditado, entendeu? Então assim, coloca todo mundo, lista todo mundo, é sempre importante, ajuda. Até na hora de desenvolver o texto, sei lá, tô fazendo uma crítica sobre uma canção específica, e em determinado momento entra o violoncelo do violoncelista Nick Silva, com os backing vocals de Isadora Almeida engrandecendo a canção. Então, tudo isso ajuda eu a valorizar ainda mais o seu trabalho. Hoje eu estava fazendo um texto sobre a Plebe Rude. Tipo, sei lá, no primeiro disco da Plebe Rude, o Jacques Morelenbaum toca um violoncelo, porque é um disco produzido pelo Deus. E ele entra tocando um violoncelo. E aí, tipo, essa é uma coisa muito foda, é uma informação muito legal. Que você pensa, se você tem alguém foda tocando, essas coisas são interessantes. Eu acho que a gente brincou lá na época que a Dora Morelenbaum lançou o disco dela, que no disco dela tem, tipo, a ficha técnica dela é linda. Porque, tipo, tem aí Paula Morelenbaum subia nessa música. Isso é muito legal, porque são informações que parecem simples, mas no meio de um texto que eu tô escrevendo uma crítica longa, isso pode ser um diferencial pra chamar a atenção de alguém. Aquilo cria uma curiosidade. Palmas de Caetano Veloso, sei lá. É, exato. Eu adoro aquelas músicas que tem, tipo assim, o coro dessa música é... Tipo, esses discos dos anos 2000 sempre tem assim. Aí o coro dessa música é Celto, Lipa Ruiz e Anelisa Assunção. Mona, se esse é seu coro, por favor, coloque aqui. Me diga isso é muito importante. Olá, eu sou Marcelo Costa do site Screenel e se você quer profissionalizar a sua carreira, você precisa de uma assessoria. A assessoria de imprensa é essencial nesse meio de campo entre artista e jornalista. Existem assessores que conhecem bem os veículos e tudo isso acelera o processo num meio que é muito corrido. Mas ok, você não tem grana para pagar uma assessoria, acontece muito. Então você vai ter que ser o seu próprio assessor. E seria legal você estudar um pouco sobre a profissão para entregar um release de apresentação conciso e informativo e saber separar o material em pastas no Drive de maneira que fique tudo de fácil acesso para quem você está enviando o seu material. O segredo é organização, é foco. O que o jornalista precisa saber em um e-mail é quem é você, por que você está fazendo contato, né? Você está lançando um clipe, um single, um álbum, e links para o material com foto em boa qualidade, release, e se for o caso, MP3 ou links para onde ouvir esse material. Nunca anexo no e-mail, isso tudo numa pasta à parte. Tendo isso, a gente consegue ter uma noção da sua obra, e se for o caso, pensar em alguma pauta. Espero que essa dica te ajude. Eu quero puxar aqui um tópico que eu acho que é bem importante nessa discussão toda, que é a relação ter assessoria de imprensa ou fazer por si mesmo. Nós temos o podcast VFSM 170, Assessoria em Música, do Release aos Palcos, onde a gente recebeu um time de assessoras de imprensa, gente que a gente gosta muito, para ajudar a gente nessa discussão aqui. A questão toda a gente sabe que início de carreira, nem todo mundo tem dinheiro para bancar uma assessoria. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas
por conta própria. Mas aí eu acho que precisa ter o entendimento que, se você não quer uma assessora de imprensa, você vai ter que fazer o trabalho de uma assessora de imprensa. Então isso inclui fazer esse texto completinho, responder ali para agendar entrevista, fazer todos esses meandros de conexões com os jornalistas ali, estar disponível para conversar, esclarecer dúvidas, construir o material que vai ser enviado ali. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa que demanda tempo, saber com quais veículos conversar, quando se estruturar em relação a isso. Então, assim, não quero ter uma assessora. Então, você tem cacife o suficiente para ser esse assessor, para se bancar, para divulgar o trabalho da sua banda. Então, assim, eu particularmente prefiro muito mais ter esse contato com a assessoria, até porque a assessoria, muitas vezes, ela sabe que eu já estou trabalhando os textos ou material de divulgação de outros artistas, porque essas informações vão circulando. Então, ela sabe se organizar para que eu tenha um espaço de tempo para que eu dê destaque para esse artista que ela está trabalhando, assim. Então, assim, eu considero essencial hoje em dia ter uma assessoria. Entendo que muitas vezes as pessoas não vão ter esse acesso, mas se você não tem, saiba que você vai ter que trabalhar em dobro para ter esse papel de uma assessoria ali para sua banda, para o seu trabalho em carreira solo. E aí eu acho que quando a gente pensa na assessoria, às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que pagar o mesmo assessor que, sei lá, a Marisa Monte tem. E não, gente, tipo assim, são nichos. E às vezes você pagar uma grana alta para um assessor, que é um assessor gigante na indústria, isso não vai fazer a diferença para você. Porque às vezes esse assessor vai estar trabalhando com determinados meios que não são o seu ponto de diálogo. Por exemplo, um assessor que atende a Marisa Monte, ele precisa estar trabalhando como ele vai inserir ela no programa do Bial. E você não precisa ir no programa do Bial naquele momento. Às vezes vale entender assessorias que são focadas em determinados nichos. E aí, de novo, a gente volta lá para o início, quando o Kleber falou de você conhecer o seu som e entender onde você quer se encaixar. E às vezes você pode ver, por exemplo, artistas que você também gosta, artistas que são do mesmo universo que você, com quem eles estão trabalhando, onde eles estão. Um exemplo muito interessante, que é uma pessoa que eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos, é o Pedro Paulo, que faz assessoria para várias drags, travestis, DJs, e eles sempre me mandam as coisas todas que eles estão sendo lançadas. Então veio a Yay Beige, veio a Biju Cone, quando ela veio fazer turnê no Brasil. Então artistas são muito de nicho, muito independentes, mas, por exemplo, o Pedro sabe qual caminho ele vai inserir aquele artista. Ele entende que aquele artista não tem um espaço de um G1 e ele está atento a jornalistas que estão cobrindo cena queer, cena independente, cena eletrônica. E a gente conseguiu fazer coisas super legais. Nossos apoiadores já ouviram alguns desses programas que eu gravei com o apoio dele esse ano e que logo vão sair e que acho que criam. Aí, de novo, a gente volta para aquele espaço de você entender os espaços onde você quer chegar e as pessoas com quem você quer dialogar. Porque, às vezes, por exemplo, um assessor que já nos conhece, que conhece o trabalho do VFSM e entende que aquela música tem conexão com o nosso público, às vezes é muito mais rico que aquele artista venha e apareça aqui pra gente e dialogue com toda a nossa base de apoiadores ou de ouvintes, do que às vezes você plantar uma notinha dele num jornal de grande circulação que vai passar e vai se pulverizar e se perder ali dentro daqueles espaços. Então acho que às vezes esses caminhos são interessantes. Por isso que vale a pena você entender, gosto de fulano de tal, quem é a equipe dele, quem ele trabalha, quem são as pessoas. E às vezes um artista pode ter uma assessoria, mas dentro dessa assessoria tem várias pessoas que trabalham com diferentes frentes. A gente conhece, por exemplo, a Isa, da assessoria, Isa já falou dela aqui algumas vezes. Ela tem uma equipe de profissionais que atendem diferentes artistas e é super interessante como cada um é conectado a essas demandas dessas profissionais e elas têm um cuidado específico para aquilo. Então é isso que eu falo, às vezes é mais entender qual é o tipo e o cuidado dessa assessoria que você vai precisar. Isso pode fazer bastante diferença no seu trabalho. E aí também, de novo, porque eu acho que cada assessoria tem as suas relações com os jornalistas, com os veículos. Isso também cria um espaço de que, querendo ou não, o assessor também é uma espécie de curador pra gente. Então, quando às vezes chega determinados e-mails de determinados assessores, que eles já investem, eles escrevem: oi, Renan, eu acho que esse som aqui tem super a ver com o que você escreve. Eu sei, eu vou parar e ouvir aquilo com uma atenção muito maior no mar de outros e-mails. Então, acho que essas coisas também auxiliam. E, obviamente, como eu falei que tem assessores que são assim
pro meu gosto pessoal, tem outros jornalistas que vão ter outros assessores que eles estão mais próximos. Então acho que vale de novo entender o seu cenário. Eu acho que também, aproveitando essa relação de assessoria, a partir do momento que você investe em uma assessoria, seja fiel a ela. Tudo bem, você não precisa se manter desde o começo. Às vezes não deu certo, precisou trocar, beleza. Mas até tuitei um tempo atrás sobre isso, gerou uma mobilização lá, mas é muito ruim trabalhar com um artista que cada disco novo é uma assessoria diferente. Não cria uma relação. Então, assim, o artista lança um disco, encerra um ciclo, ele vai para uma outra assessoria porque, sei lá, não se sentiu atendido, não se sentiu que teve a visibilidade que ele precisava ter com aquela assessoria específica, daí ele vai para uma outra. Aí essa outra assessoria vai ter de novo aquele papel de reapresentar esse artista de novo para uma nova parcela de jornalistas. E aí, assim, eu fico com a sensação de, tipo, eu já conheço ele, eu quero entrevistar ele, mas tem toda a burocracia de, tipo, sabe quando você vai fazer um serviço, sei lá, eu gostaria de saber sobre o seu serviço. Mas você é uma pessoa que mora no centro ou no interior? Tipo, começa a criar essas perguntas, assim, que parece que vão dificultando o acesso do artista. Então, construir essa relação, ter uma fidelização, por exemplo, Francine Ramos, é uma que a gente trabalha muito aqui. Ela tem, tipo, um grupo de artistas, muitos da Balaclava e do Selo Risco, além de outros projetos paralelos que ela tocou, mas ela já sabe o que funciona pra gente, o que não funciona, quando que ela tem que compartilhar essas informações com a gente. Então esse pré é muito importante, até porque toda essa construção, ela acontece antes do lançamento do disco. Muitas vezes, quando o disco vai pra rua, a gente já ouviu esse disco antes, fez entrevistas, fez matéria, fez crítica. Então a importância de você ter essa conexão, esse contato, essa conexão com a assessoria de forma realmente verdadeira ali, né? E acho que é importante também equilibrar as expectativas, porque se você é um artista iniciante, você tá achando que você vai tocar, sei lá, no Faustão amanhã, não porque agora nem programa mais tem, né? Mas exatamente, a assessoria não faz mágica, tipo, tem muitos fatores que lidam ali com a visibilidade de um artista, mas acho que você não pode começar já achando que você vai abrir o show pro Metallica amanhã, sabe? Não ou é você assim vai que ser funciona. a capa da Folha de São Paulo ou do Estadão, assim, sabe? Não vai ser. É muito irreal e tipo... A não ser que seu pai seja Caetano Veloso ou alguma coisa do tipo. Aí talvez você consiga. Aí você vai cantar 3 músicas no Hulk. O Kleber falou dessa questão de meio que fidelidade à sua assessoria, de criar uma relação longa. E antes eu tinha brincado. Você não precisa ter a assessora da Marisa Monte. A assessora da Marisa Monte é a Bebel Prates. E a Bebel é uma das maiores assessoras de imprensa do Brasil. E a Bebel é assessora da Marisa Monte há 300 anos. Ela tem uma relação assim, todo mundo no Brasil sabe. Se eu preciso de alguma coisa de Marisa Monte, Los Hermanos, Arnaldo Antunes, é a Bebel. E ela é uma assessora que é tipo assim, ela tem uma relação muito séria e muito profissional com todos os jornalistas, de respeito, de cuidado. E eu acho que isso tem um diferencial pro trabalho do artista também, que as pessoas levam a sério, que é isso que eu falei. Toda vez que chega um e-mail da Bebel, eu escuto, por mais que às vezes sejam coisas que não tenham a ver com o que eu tô trabalhando, mas é isso que eu falei, você não precisa necessariamente ter o orçamento neste momento para pagar a Bebel, mas você vai ter, às vezes, um assessor que também é um assessor que tá em começo de carreira, às vezes vocês podem construir coisas muito bonitas. Eu citei anteriormente a Isa, do Assessoriza, ela começou fazendo trabalho com a Linda Quebrada e a Jupe do Bairro, quando elas eram todas muito jovens ainda. E a Isa sempre fala como o trabalho dela, por exemplo, com a Jupe durante anos, fez com que as duas amadurecessem e criassem um trabalho que é muito rico. Eu acho que isso também é muito bonito. Então, hoje em dia também a gente sabe, é Jupe e é Isa. Acho que tem essas coisas também, isso é legal. E cria uma relação com a gente também, assim, por exemplo, eu tenho assessoras que eu tenho uma franqueza enorme de falar, isso aqui é uma merda, eu não vou dar, sabe? Por outro lado, tipo, elas já sabem o que eu gosto e vão trazer coisas certeiras e eu consigo colocar na capa do meu site, consigo fazer matéria, consigo gravar podcast aqui com eles. Então essa relação também é construída com o artista, com a assessora e com o jornalista, é um ecossistema. Eu dependo do seu trabalho, assim como você precisa de mim para divulgar o seu, sabe? Eu sei que hoje em dia as coisas são mais pulverizadas, as coisas funcionam de outras maneiras, a lógica das redes sociais bagunça um pouco esse jogo assim, mas ainda é muito importante essa relação, essa conexão que a gente vai gerando pelos bastidores. O sistema de curadoria funciona assim basicamente, né? A gente precisa ter contato com essas obras para poder
curar e mostrar elas, né? Basicamente isso. E essas coisas essas relações rendem coisas muito positivas. É tipo, sei lá, durante anos eu sempre tive muito contato com o Pandeló, que é um dos assessores que a gente sempre manda coisas pra gente. E tinha uma época que ele sabia muito o tipo de coisa que eu cobria, e ele mandou o disco da Duda Beat, o primeiro, e era uma coisa que eu já conheci o nome da Duda Beat, porque ela fez backing vocal no disco da Letrux, e Noite de Climão estava na ficha técnica da Letrux, e eu fiquei, quem é esta pessoa chamada Duda Beat, e não tem muitas coisas dela na internet. Pois eu conheci a ficha técnica do disco da Letrux, quando o disco subiu o e-mail da Duda Beat na minha caixa de entrada, eu fui ouvir, porque eu sabia que ela estava anteriormente no disco da Letrux. E eu gostei muito do disco. E aí o Pandeló falou, vamos fazer uma entrevista. E essa foi a primeira entrevista que a Duda fez naquele ano sobre o disco dela. Então, porque são detalhes que estão ali construindo essa amarração que vai levar a determinados espaços. Então, acho que tudo isso é importante, né? Quem também veio contribuir com a gente é o Amaury Terto, jornalista que já passou aqui algumas vezes no podcast. Olá, amigos. Prazer enorme estar aqui de novo. Bom, minha dica é bem prática. Se você é artista e ainda não tem condições de contratar os serviços de um assessor ou uma assessoria de imprensa que vai fazer uma divulgação ampla e planejada, monte um material que apresente você e o seu trabalho de forma clara e objetiva. O que isso significa? Você vai abrir um e-mail ali, escrever um texto de 3, 4 parágrafos que explique quem é você, o que é o seu trabalho, onde ele está disponível. Junto a esse texto, você vai acrescentar boas fotos de divulgação. Isso é muito importante. Imagens em alta definição que não vão perder qualidade quando publicadas. Acho que um outro ponto que vale ficar em mente também é mapeie, fique por dentro de sites, perfis, jornalistas e influenciadores que falam de artistas como você e de trabalhos como o que você está apresentando. Isso vai evitar frustrações e vai fazer certamente com que seu trabalho seja ouvido e avaliado mais rápido. É isso, meus queridos. Um beijo. Eu queria puxar agora... Primeiro que assim, esse programa vai render mais uma segunda edição, porque a gente tá literalmente no meio da pauta, a gente não avançou ainda. A gente tá no segundo tópico da lista que eu montei aqui. Mas eu quero puxar para uma coisa que é a questão de estratégia de lançamento, né? Hoje em dia, a gente tem a sexta-feira como esse padrão global, assim, uma instituição dos próprios selos, para facilitar o processo de lançamento, para ter uma coisa mais organizada, para dificultar, para evitar essa coisa de toda hora estar lançando alguma coisa e manter uma estrutura mais organizada ali. E beleza, isso funciona se você é um grande artista, se você é uma pessoa que tem envolvimento de uma gravadora, se você tem alguém que está colando cartazes seus aqui no centro de São Paulo com o lançamento do seu disco, se tem um marketing envolvido aqui. Se você é um artista independente, não adianta nada você lançar seu disco, sua música, seu trabalho no mesmo dia que esses artistas estão lançando. Você vai ser eclipsado, você vai desaparecer, porque na hora que o jornalista vai escrever, ele vai dar prioridade para o quê? Porque vai dar retorno para ele, para o clique. Então ele vai priorizar os lançamentos, os grandes lançamentos da semana. Esses grandes nomes, coisas que vão atrair atenção. A crítica vai ser voltada a esses grandes lançamentos. Então esses artistas pequenos, eles acabam praticamente apagados. Mas não precisa ser assim. Você tem literalmente outros 6 dias da semana para você lançar o seu trabalho. Mas não lança no final de semana também, que aí é zoado. Não é? Então vamos colocar em 4 dias. Eu, na verdade, ia falar para lançar em 3. Até porque quinta-feira já virou meio que uma pré-sexta. Então, assim, já todo mundo, principalmente aqui no Brasil, já virou meio que um padrão de artistas lançarem suas coisas na quinta-feira. Mas, por exemplo, chega na segunda, eu não tenho nada pra dar. Chega na terça, eu não tenho nada pra dar. Quarta-feira, a mesma coisa. Então, assim, por que não ocupar esses outros slots da semana com o seu trabalho? Eu consigo dar muito mais visibilidade. A própria Balaclava Records, por exemplo, eles fazem um serviço muito bom de fazer os lançamentos deles sempre às terças-feiras. Então eu consigo nas terças ter um slot dedicado só para Balaclava, para colocar eles na headline do site, para divulgar nas redes sociais, para comentar. Então, assim, pensar nessa logística da semana, de quando lançar o seu trabalho, é sim fundamental. Isso faz sentido não só pro jornalista, mas também pro público, porque não é só o jornalista que está soterrado de lançamento na sexta. É bom também pro ouvinte, do trabalho, né, da Gay, ela tem muitos discos pra ouvir. E dar notas, ela não consegue dar conta. Teve uma sexta aí que eu tava com dó do Renan.
Teve sextas-feiras que foi muito difícil. Teve aquela sexta-feira que saiu música nova da Madonna na rádio. A gente ficou muito nervosa. Foi muita coisa pra gente ouvir o mesmo dia. É muito difícil, porque nós temos um trabalho sério. E aí eu acho que um bom exemplo disso é porque, as pessoas também gostam dessa questão de meio que ouvir coletivamente em algumas plataformas, em algumas redes sociais. Então não tem necessidade de todo mundo lançar disco meia-noite, gente. Eu não vou ficar acordado até meia-noite pra ouvir seu disco se você não é você. Exato. Ponto. E aí eu acho que às vezes dá pra você inventar as logísticas que são interessantes pra você. A Vita, pra lançar seu primeiro disco pós Irmãs de Pau, lançou o disco numa segunda-feira, 9 da noite. Sim. E as pessoas estavam... Quando eu estava ela fez uma festa de audição, então eu tava na festa ouvindo, mas quando eu cheguei em casa, da festa, eu tava animado, porque eu queria... eu também tinha ficado animado do disco, e as pessoas no meu Twitter estavam comentando o disco ao mesmo tempo que eu, porque elas ouviram às 9 da noite quando saiu. Então toda a internet no início da semana já tava comentando aquilo, depois ficou, ao mesmo tempo, os vídeos da Vita com a Linda Quebrada na festa, elas ouvindo a música delas, elas se divertindo, as pessoas compartilhando os vídeos enquanto comentavam o disco que elas estavam ouvindo. Eu acho que você tem que criar também outras possibilidades de diálogo com aquilo que está conectado com o seu público. E às vezes pode ser diferentes logísticas, às vezes pode ser lançar num horário específico que você acha que vai funcionar para o seu público, fazer formas de divulgação. Sei lá, a Bia Soul fez forma de divulgação dela, um monte de piroca que ela imprimiu e colocou um QR Code para distribuir em festa. Ela tá dialogando com o público que ela quer comunicar, entendeu? Eu acho que são caminhos que você pode inventar. Até pensando, por exemplo, assim, ok, é uma logística que envolve um pouco mais dinheiro, mas eu vejo muito artista lá fora pensando em estratégias mais locais. Por exemplo, a IEG, que é uma produtora que a gente gosta bastante aqui, quando ela lançou o primeiro álbum dela de estúdio, ela pegou uma banca de revista no Brooklyn e ela fez meio que um lançamento do disco naquela banca. Então a banca foi customizada com docinhos e comidinhas que ela gosta, revistas que ela gosta, outras coisas. É uma ação local, é uma ação específica, mas que acaba reverberando e atraindo a mídia de outras maneiras. Então, pensar em estratégias para além do óbvio, eu acho que ajuda. Eu acho que, Isa, você falou do Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo no e-mail de lançamento. Quer comentar? Sim, que eu achei uma gracinha. Eu já falei que acho que umas 2 outras vezes, que me chamou muita atenção, porque tava bonitinho ali, desde o título ali do e-mail, aquela coisa de criar uma curiosidade, de você falar, nossa, não tá lá, lançamento, blá, 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 sabe? Uma coisa meio corporativa ali. Exato. Era uma coisa que dava pra ver que era muito deles, assim, sabe? E eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu li aquilo e ficou muito claro que era uma banda que claramente ia lançar um EP, um álbum que tinha também um pouco de humor, dessa sagacidade, assim. E dito e feito, gente. O primeiro álbum da Sofia Chablau, Uma Enorme Perda de Tempo, tem muito dessa energia, assim, dessa coisa da noite, de uma coisa de... Era um joguinho que você tinha ali que descobrir o que ia acontecer e tal. Então, acho um ótimo exemplo, assim. Me pegou desde o título do e-mail, assim. O caso da Sofia Chablau, Uma Perda de Tempo, é interessante que eles têm uma relação com a comunidade que eles formaram mesmo entre ouvintes. Então eles vivem fazendo eventos pequenos, eles chamam os ouvintes para gravar o clipe, eles fazem coisas que acho que criam uma proximidade, que eu acho que também é interessante, de novo, nessa coisa de você criar a comunidade com quem você quer dialogar. Eu citei o exemplo da Vita, que ela tinha feito uma audição na segunda-feira pro disco. E era tipo uma festa que os produtores e as participações do disco estavam lá, mas tinha vários fãs que se inscreveram e conseguiram ir para ouvir o disco junto com ela naquele dia. A gente brinca, sei lá, a gente dá risada daquele negócio dos fãs da Dua Lipa ouvindo o disco dela e comemorando a nova trilha da loja Renner. Sim, mas aquilo é muito importante para aquelas pessoas que estavam lá. Elas se divertiram muito ouvindo aquele disco, porque a Dua Lipa é muito importante para elas e elas se sentiram mais próximas. E tem vários artistas que fazem esses eventos de audições. Por exemplo, a Noine fez um evento
pro último disco, que as pessoas entravam numa sala escura, elas ganhavam vendas, e elas escutavam o disco no escuro. Até aconteceu aqui em São Paulo, no Cineclube Cortina, e ela fez em várias capitais. E, tipo assim, esgotou em 5 minutos para você conseguir se inscrever. Era, tipo, gratuito e tal. Então era uma coisa que criava uma coisa simples, ela nem estava presente, mas acho que criava uma experiência coletiva em torno daquela música. E aí eu acho que às vezes essas coisas mais específicas e locais ajudam muito mais do que você investir em coisas muito grandiosas para tentar atingir um grande público. Total. E às vezes você fazer um barulho na sua cidade, na sua região, faz com que isso também expanda para outros lugares. Eu acho que isso também é muito rico. Que é meio exemplo, a gente cita muito as coisas que acontecem no Pará, por exemplo, porque eu acho muito interessante como os artistas novos que têm feito essa cena underground, eles têm trabalhado meio de formas coletivas, eles criam coisas e um auxilia o outro, e aí se a Gabi Amarantos ela é maior, ela chama fulano e ciclano pra remixar, pra produzir, e esses nomes aparecem ali e entram de novo na ficha técnica, e a gente vai descobrindo esses nomes que estão ali, estão criando coisas diferentes. Eu acho que às vezes você criar no seu coletivo mais próximo ajuda a fortalecer para que você expanda também para coisas para chegar em outros lugares e às vezes até para você conseguir circular pelo Brasil, que é tão grande. Boa. Eu queria encerrar aqui com um último tópico. A gente está literalmente no meio da nossa pauta e eu fiquei feliz porque a gente já tem uma pauta pronta para um próximo programa aqui. Mas é a questão de mídia física. Faz sentido ter uma mídia física? Faz sentido você investir R$150 por unidade de um disco de vinil que você vai vender, sei lá, 250? Faz sentido fazer um CD? E aí eu vou utilizar aqui de uma conversa que eu tive com o senhor Lúcio Ribeiro, que a gente participou de uma discussão lá em BH, uma vez, num evento de música. E aí eu, muito, muito jovem, muito rebelde, falei assim, discos, CDs que eu recebo, jogo tudo fora, eu não fico com mídia física dentro de casa. E o Lúcio, essa voz da maturidade, falou, cara, entenda o seu público. Se o seu público gosta de CD, produza CDs. Se seu público consome vinil, produza vinil. Se seu público não consome nenhuma dessas coisas, não produza. Entenda o seu público. E eu faço dele as minhas palavras a partir de agora. Eu vou dizer que essa frase foi minha. Entenda o seu público. Porque é muito isso, assim, cara. Porque eu, por exemplo, não tenho mais espaço físico dentro de casa pra mais nada. Até vinil, que era uma das minhas grandes paixões. Pequenininha e apertadinha. Eu sou pequenininha apertada, amigo. Aqui não entra mais nada, nem um dedinho. Mas assim, cara, se para o seu público faz sentido, a gente vê muito, por exemplo, público de Taylor Swift, eles compram tudo de todas as edições que ela lança. Então segue lançando, fia. Vamos acabar com o planeta em plástico. É isso aí. Mas tem gente, muito de MPB que a gente tem no Brasil, essas veteranas, ainda faz muito sentido lançar CD. Elas então, assim, pedem. É entender. A Fafá de Belém, quando não fez o CD do Humana, elas pediam muito, depois saiu o vinil, mas elas queriam o CD, porque era um público que dialogava com aquele formato de CD. E é muito interessante, às vezes, você entender o seu público, que às vezes, hoje em dia, voltou um pouco dessa moda das pessoas comprarem CD. Tem um público jovem que gosta de CD. A gente citou anteriormente aqui o Bela e o Olmo da Bruxa. Eles começaram a fazer uma turnê ampla pelo Brasil e também alguns países daqui da América Latina. E agora eles conseguiram produzir um CD que eles estão vendendo no show. Mas é uma logística que faz sentido. Por quê? Porque eles estão circulando, o CD é vendido no show, eles não têm uma logística de ter que fazer envios, de ter que criar uma loja virtual. Todas essas coisas dão muito trabalho e dão mais dor de cabeça, gente. Então é outra coisa complexa. Eu, por exemplo, Renan, eu tenho aqui alguns vinis, algumas coisas, mas são raros os vinis que eu compro. Eu compro camiseta. As pessoas sabem, eu tenho camiseta de tudo que é coisa. E quando a camiseta é bonita e divertida, eu compro de todas, que eu tenho assim, 4, 5 camisetas do Quente da Voz Abusados. Elas já lançaram uma nova, que ela tá de peito de fora, eu preciso comprar também. Porque as camisetas são bonitas, são divertidas. Me irrita muito artista que faz uma camiseta, que é um conceito que não dá pra ler o nome do artista na camiseta. Não me interessa. Eu quero mostrar o seu nome, eu quero ser a sua vitrine, artista, eu quero ser a sua putinha, eu quero desfilar pelas ruas mostrando o seu trabalho. Por favor, me vista.
A coisa mais legal de sair com a camiseta da Kate da Voz Abusadas é que ela parece uma camiseta de metal. E aí tem a Kate da Voz de calcinha na camiseta. E as pessoas sempre ficam olhando, curiosas, tentando entender. E aí uma das conversas mais surreais que essa camiseta rendeu foi o dia que eu estava descendo no hall de entrada do meu apartamento. E a Lucinha Turnbull, guitarrista ancestral do rock brasileiro, olhou pra minha camiseta e falou: o que é isso? E parou e ficou analisando e leu o nome Kate da Vozes Abusadas. E eu pude ouvir da voz de Lucinha Turnbull as palavras Kate da Vozes Abusadas. Entendeu? Às vezes aquela camiseta ali faz muito mais sentido de circular pro público que tá rodando. Que, sei lá, toda vez que eu vou no Zig e eu tô na fila do banheiro, as pessoas param e falam: ai, adorei essa camiseta da Kate da Voz, entendeu? Então, acho que às vezes entender onde você tá chegando. Porque vinil tem um público específico? Tem, mas é uma produção tão maluca, deve dar uma dor de cabeça. E tão caro. Entende que é pra você. E não sai de casa pra fazer a propaganda, né? Porque isso aí é um marketing de guerrilha. Então, gente. Exato. Eu gosto muito de camiseta, eu gosto de adesivo, gosto de bonezinho, pochete, tudo que é coisa que eu posso pendurar. Pôster bonito pra emoldurar. Coisas que comunicam fora de casa são interessantes. Boa. Perfeito. Gente, estamos literalmente no meio da pauta. Isso vai dar uma segunda edição. Não sei quando, mas vai dar. Acho que a gente pode deixar acumular um pouco mais outras coisinhas aqui que a gente pode trazer. Mas você que tá ouvindo, você que é artista, jovem artista, gostou desse programa, quer outras informações, quer outras dicas, quer que a gente traga outros temas, comenta na edição desse programa no Instagram ou no nosso Spotify que a gente traz pra vocês. Tem, literalmente, a gente tá no meio da pauta, tem mais o dobro disso aqui do que a gente falou até agora, só com outros assuntos. Então a gente vai falar em um futuro próximo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Renan Guerra, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá as dicas mais quentes da web. E o que você traz? Ai! Vou trazer alguns singles. O DJ e produtor Votu vai lançar um novo EP e ele lançou uma faixa chamada DJ, em parceria com o R Kills, que é uma das metades do Cyber Kills. E que também é DJ. É super divertida, acho que é bem nesse... A gente tem falado muito aqui de vários artistas que têm movimentado a cena eletrônica independente no Brasil e é um momento muito criativo e acho que vale a pena ficar atento nessas parcerias, nesses encontros. Vale a pena ouvir DJ do Votu. A cantora e compositora colombiana e radicada no Brasil, Una Sofia, se uniu à gaúcha Nina Nikolaevski na faixa Só Eu Sei. É uma faixa bem delicada, canção, voz, violão, super bonita. Elas lançaram um clipe que também é muito bonito dessa parceria. Vale a pena ouvir. Só Eu Sei, Una Sofia e Nina Nikolaevski. Como eu sempre aviso, o Kleber reúne todos esses nomes que a gente fala para vocês numa listinha bem organizadinha com os links. Então é só vocês abrirem aqui e já clicarem direto. A cantora e compositora mineira Marina Liori apresentou seu single de estreia chamado Nesse Quase. É a primeira música que ela lança. Ela deve lançar um EP, eu acho, ainda esse ano. E é uma faixa muito bonita, me surpreendeu. Assim, tem um casamento bem chique entre MPB e R&B. É uma produção bem gostosa. Então, Nesse Quase, Marina Liori. E anteriormente eu tinha falado por aqui do primeiro single do novo disco da Alice Caymmi e agora este disco chegou. Ai, vamos juntos, amigo. Você gostou? Gostei. A gente tinha comentado, né, na outra vez que a gente falou do single, que como a carreira da Alice Caymmi tem momentos altos e baixos, ela experimenta, muda, e nem sempre a gente embarca nesses movimentos que ela faz. E eu acho que visitar o universo do Dorival Caymmi é sempre um desafio, tanto porque o próprio Dorival Caymmi já setou uma estética, um universo, uma forma de cantar muito única, e a gente teve cantoras que fizeram isso muito bem, tipo a Gal Costa e a Nana Caymmi. Então existia um peso ali que eu acho que sempre existiu sobre ela por vir dessa família. Então tem uma questão muito complexa nesse universo, mas eu acho que toda a forma que ela encontrou para criar essa forma de cantar essas canções que são tão familiares para ela e para nós mesmos, que todo mundo que gosta de música brasileira tá meio familiarizado com pelo menos algumas dessas faixas que estão no disco. E acredito que a produção do Yuri Rio Branco tem um peso muito importante para que essa estética do que ela imagina ganhe vida de uma forma muito única. Então acho que esse encontro dos dois funciona muito bem. O que você achou, Kleber?
Eu fiquei bem surpreso, assim, porque eu tava esperando, quando ela falou que ia regravar, eu tava imaginando uma coisa Rainha dos Raios 2, focada em Dorival Caymmi. E a coisa que mais me surpreendeu é que ela vai pra um outro sentido. É um disco bem mais solar, ele é pop acima de tudo, mas ele tem essas intenções experimentais, vez ou outra. Eu gosto muito da escolha do repertório, porque tem as coisas mais óbvias, mas tem outras coisas que, assim, eu não tava esperando. Por exemplo, Acalanto, que ela vai fazer umas costuras com outras músicas, com Boi da Cara Preta, por exemplo, assim. Então essas misturas de ritmos, de estilos, ela parece muito mais solta, muito mais confiante naquilo que ela se propõe dentro desse disco. Então eu gostei muito, assim, eu tô ainda absorvendo, porque saiu bastante coisa na semana passada, mas me encanta muito essa relação dela. Não é a primeira vez dela que ela interpreta a obra do Caymmi. Uma das minhas músicas favoritas do álbum de estreia dela, que é Sargasso Mar, é do avô dela também, e ela faz de um jeito muito interessante o que ela propõe lá, mas aqui ela vai de novo para uma outra direção completamente diferente. É interessante porque ela subverte algumas coisas. Você citou Sargasso Mar, que ela canta lá atrás, e lá atrás era muito da versão própria do Dorival, tinha uma coisa meio soturna. E a própria Acalanto é uma faixa que originalmente ela é tipo uma canção de niná. E aqui ela subverte isso, daí ela deixa essa um pouco mais soturna. Ela fica meio assustadora, assim, né? Sim. E aí tem outras faixas que ganham uma beleza, como você falou, solar. Eu acho que tem faixas que ficam absurdamente lindas aqui nas versões que eles criam. Tipo Dora, é a versão de Maracangalha, que traz alguns ritmos latinos, fica super bonita. Eu já tinha gostado de Modinha para a Gabriela, que eu acho que é um risco sempre cantar, porque a gente vai comparar com as outras versões. Legal. E eu achei, assim, Canto de Obá uma coisa absurda de linda, assim. Então, me pegou muito. Acho toda a estética que ela criou para esse disco muito bonita. Fiquei muito feliz com esse trabalho, porque eu gosto muito da voz da Alice Caymmi e eu ficava triste quando eu não me conectava com o disco dela. Então, eu fiquei muito feliz que eu me apaixonei. Eu acho que, acima de tudo, ele é um disco que tá muito pronto pro ao vivo, assim. Eu sinto que ele já tá prontinho pra cima do palco, independente da direção, porque até o disco foi vendido como um álbum mais voltado pra música eletrônica. Não esperem, assim, batida eletrônica, pista, essas coisas. É a produção, o acabamento mais sintético em relação ao que a gente normalmente ouviria com um artista que regrava Caymmi, mas eu sinto que ele é um disco já prontinho pro palco, assim, com um repertório bem estruturado, com os habituais acréscimos que a Alice normalmente faz quando ela leva os espetáculos dela pra cima do palco também. Sim, é isso as minhas dicas hoje. Eu estava viajando, então não tem muita dica. Bom, bora lá pras minhas dicas antes do Kleber. Quero falar de Lucy Dacus com Planting Tomatoes. A música que já saiu há alguma semana, na verdade, mas eu gostei bastante. É a primeira coisa que ela lança desde o disco do ano passado, o Forever Is a Feeling, que a gente, enfim, não curtiu tanto por aqui. Mas tem uma produção diferente, assim, tem esse rock guitarrístico dela com sintetizadores. Entre as produtoras aqui tem a Melina Duterte, que é a Jason. Enfim, achei bem interessante essa faixinha, bem legal. Mais uma dica aqui é o American Football com o LP4. Quarto disco muito deles. Bom, amigo. Já fazia 7 anos que eles não lançavam nada. Eu fiquei meio choquito quando eu percebi a diferença de idade dos discos aí. Mas enfim, esse de fato não é um disco de emo, não é aquele emo tradicional que a gente conhece deles. Eu acho que desde que eles voltaram, ficou muito claro que não é mais uma banda de emo, é post-rock total. É que o segundo ainda, eles tentam dialogar com essa coisa, aí fica meio um emo anacrônico. Mentira que você nem assim. ouviu o segundo, você nem gosta do segundo, eu não gosto do segundo. Confidenciou aqui. Aí, ó. O terceiro disco, terceiro eu acho maravilhoso. E aí já eles apontando pra esse caminho. E o quarto é bem isso, assim, eles apostando de fato nessa coisa post-rock, essas passagens instrumentais, tipo, complexas e contemplativas que eles estão fazendo. Tem essa coisa meio jazz, tem uma coisa de vez em quando quase post-punk, um tipo The Cure Smiths aí no meio. Eu achei bem interessante, assim. Tem uma meio art rock, assim, bem 80s, assim. Eu acho que ele sofre de uma questão de ritmo, assim. Eu acho que é um disco muito bonito, mas eu sinto às vezes um pouco de falta de ter algum peso, alguns picos, alguma coisa mais de ruptura, assim, porque
O jeito de cantar é muito parecido, o Sim. jeito como as guitarras são tocadas às vezes é muito parecido. Então o disco cai muito nessa de... Se você não tá prestando atenção, parece que você tá ouvindo a mesma música do começo até... Tem raros momentos de ruptura, assim, então eu senti falta disso. Mas, putz, lindo pra caralho, assim. É impressionante como eles vêm de um universo muito mais anárquico nos anos 90, né, do Cap and Jazz e tudo mais, e quanto eles foram meio que se profissionalizando, e esse disco, assim, é muito maduro, muito bem tocado, é tipo, bem discão, assim, de banda madura mesmo. Eu acho que o peso, no caso aqui, vem das letras mesmo, tipo, é o Mike Kinsella e companhia falando de vida adulta, o Mike Kinsella chega a abordar o divórcio dele e tal, fala sobre paternidade, enfim, umas questões bem 30, 40 a mais aí. Pra mim, eles transportam pra dentro de estúdio tudo que a gente viu no show ao vivo, assim, que eu lembro Acho que sim. Uma das coisas mais bonitas que a gente viu no Balaclava Fest foi a performance deles, assim. Sim, com certeza. Mais um aqui que eu gostei, ainda tô absorvendo, mas eu gostei. É o FBC, com tambores, cafezais, fuzis, guaranás e outras brasilidades. E é aí? o disco rockista do FBC, né? Ele lançou no Dia do Trabalho, então... esperem coisas bem políticas e bem trabalhistas aí no trabalho Nosso ícone do comunista. FBC. Tem participações do Djonga e da MC Taia em faixas que eu achei legal. Mas acho que qualquer suavidade que ele tinha em abordar os temas nos discos passados, que ele já não tinha muita, agora ele, assim, perdeu totalmente. Assim, ele é escancarado o que ele quer falar, não tem muito... subterfúgio de letras, enfim, é algo bem na tua cara, assim, apontar dedo na cara de gente rica e tal. Ele explora essa base do rap, mas emenda aí um rock, um hardcore no meio. Se você gosta de Planet Hemp, acho que você vai curtir esse disco. Enfim, é um discurso ali muito afiado, muito furioso e tal. Acho que é isso, assim, é um disco que não se furta a falar nomes também. Isso eu achei bom, assim, porque, sei lá, direto ele cita Bolsonaro, cita outros nomes da nossa política e, enfim, sem muito medo. E minha última diquinha aqui é um EPzinho do Jordan Hakay, o Between Us. Eu já tinha falado desse produtor e músico há algumas semanas, quando ele tinha lançado uma faixa com o Tom McFarland do Jungle, e agora ele voltou com o EPzinho completo. Ele é basicamente ele foi gravado durante uma residência dele na Abbey Road, então ele chamou um monte de gente inglesa ali pra participar, e aí ele une essa coisa meio neo-soul jazzística dele com muita coisa da cena contemporânea de Londres, assim. Tem o FKJ, tem Jalen Nagonda, e tem também a Núbia Garcia, numa faixa muito boa, assim. Vale a pena, é bem curtinho, bem bonitinho, vale a pena ouvir. E você, amigo Kleber, quais são suas dicas? Buena lá, meus amigos sueltos. Vamos começar pelos singles. Floating Points com Falling to Earth. O Sam Shepard foi convidado pela orquestra do Balé de São Francisco a trabalhar num espetáculo que é o Mere Mortals, e eles assinam em conjunto essa canção que tem pouco mais de 13 minutos de duração, que combina as orquestrações com a produção eletrônica dele. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez lá no Promises de 2021, parceria dele com a Orquestra de Londres e o Pharoah Sanders. A diferença é que enquanto lá numa coisa mais atmosférica, mais voltada pro spiritual jazz, aqui ele traz uma carga dramática, uma intensidade assim que é absurda, uma baita canção. Nia Archives anunciou um novo álbum de estúdio dela, Emotional Junglist. O disco sai logo mais, tem coprodução do James Ford, que trabalhou com Arctic Monkeys e a Jessie Ware. Tem participação de George Smith, tem participação do Sampha, e ela lançou essa música que eu acho que segue muito a toada do trabalho anterior. Ela é bem mais pop, ela é menos eletrônica no sentido de drum and bass, e muito mais vocal, cantada, eletropop, assim. A capa grita anos 90. Absurda a capa, linda. A capa é linda, assim, a estética toda é ela meio assim, fazendo só apenas uma camponesa, meio com o rostinho caído pra baixo, assim. Então estou gostando muito.
Uma que eu esqueci de dar na semana passada é a Jambu, com Desculpa. A Jambu agora é um trio formado pelo Gabriel Mar, Roberto Freire e Yasmin Moura. Eles vão lançar um novo EP de inéditas e eles lançaram essa faixa. Cara, eu adoro a Jambu, tem programa por trás do disco com eles. Eles fazem um pop rock muito gostoso, uma banda que sabe como incorporar e adaptar o espírito do pop rock brasileiro dos anos 90 e 2000. E essa é mais uma canção que sintetiza isso de um jeito muito único. E por último, nos singles, Ogon e Linguini com Sensualiza. Sou apaixonado por essa dupla mineira, já trouxe eles várias vezes aqui. E agora eles simplesmente lançaram essa música, que é uma parceria com o Bochecha, da dupla Claudinho e Bochecha. Uma faixa que homenageia o funk melody dos anos 90, mas preservando essa relação da dupla mineira com o R&B, com o soul. Então, assim, uma faixa gostosíssima. Indo pros discos, destacar aqui pro meu amigo Renan Guerra, Octo Octa com Sidious for Survive. Chique. Octo Octa é uma produtora absurda, uma DJ excelente. Ela tem esse selo que é o That Love Energy, que ela divide com a Aries Drill, que é a parceira dela, que a gente também gosta muito aqui. E ela voltou com o primeiro disco de inéditas dela em 7 anos. É um trabalho ali que transita entre o techno e a house. Tem canções que vão de 10 minutos a faixas mais curtas. É aquele disco para você botar para tocar e ir fritando lentamente dentro de casa. Casey Musgraves com Middle of Nowhere. A gatinha alcançou o topo das paradas finalmente e merece, porque é um baita discão. É o melhor álbum dela desde o Golden Hour de 2018. Ela deixou de lado aquela coisa mais ambiente, contemplativa do Deep Purple, e ela voltou para um disco que é mais calcado no country, na música americana e principalmente na música country texana, o Terrano. Ela é texana, então ela faz essas conexões com a música country latina. É um disco onde ela discute justamente o processo de encontrar prazer em você ser uma pessoa solitária. Existe um prazer, depois que você termina um relacionamento, que você aprende a ser sozinho, é muito difícil você querer voltar para um relacionamento. Falo por mim mesmo, sou solteiro tal qual o Rodrigo apresentador, por opção, é uma escolha minha, estou focando na minha carreira atualmente, e a Casey Musgraves está focando na dela. E esse disco, apesar de ser um disco centrado no isolamento da nossa menina e no apreço da solidão, tem participações de Gregory Alan Isaac, da Miranda Lambert, do Billy Strings e do Willie Nelson, numa faixa que é puro terrano, tem até a sanfoninha rolando ali. Mais um disco dela produzido pelo Daniel Tachan e o Ian Fitucci. E, assim, vários hits, gostei demais desse disco. Para fechar nas dicas, um lançamento nacional que eu esqueci de dar na semana passada, que é o Marcelo Cabral com Ramal. O Marcelo Cabral, cantor, compositor, produtor e um dos baixistas mais fodas da música brasileira. É um cara que colabora frequentemente ali com o Metá, Jussara Marçal e afins. E ele lançou esse disco, assim, que ainda tô absorvendo, é um disco bem cabeçudo, sombrio, assim, mais voltado ao rock. Ele falou que ele buscou muitas das inspirações na vida dele como skatista, e tem participações de simplesmente Sofia Chablau, Negro Léo, Douglas Germano, Fernando Catatal, além dos habituais parceiros deles, como Kiko Dinucci, Rômulo Froz, Rodrigo Campos. Esse disco que oscila entre o samba torto, o rock e as experimentações do Marcelo Cabral. É um disco cabeçudo, mas se você der o seu espaço ali, o tempo, você vai ter uma relação muito boa com ele. Estou absorvendo e gostando bastante. É isto. Pô, bora então pro nosso próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que é este bloco? Qualquer coisa, dicas mil, documentários, livros, receitas, posições sexuais, aquilo que você quiser, que a gente compartilha com você. E o que você nos traz hoje? Trago um documentário para os nossos amigos. Nobody Here, The Story of Vaporwave, de 2026. Trabalho do Christian Britton. É um documentário que levou 5 anos para ser produzido. Tem mais de 50 entrevistas com músicos, públicos, jornalistas, pessoas que acompanharam o surgimento da Vaporwave.
É bem legal, ele tá disponível para você assistir no YouTube na íntegra, são quase 2 horas de documentário. É um trabalho que ele parte dessa construção do que é a Vaporwave, que foi esse movimento muito significativo da internet entre o final dos anos 2000 e começo dos anos 10. E eu acho que a coisa que mais me chama a atenção é quanto a internet foi um lugar legal em algum tempo. Eles discutem muito disso, dessa relação do quanto a internet, a Vaporwave, ele é um movimento que parte de um sentimento de nostalgia, de olhar para a música pop dos anos 80 e tentar ressignificar ela, muitas vezes de maneira vazia e puramente estética, por exemplo, os ideogramas japoneses, a estética dos filtros de VHS, mas o quanto isso aproximou, de certa forma, muitas pessoas que se escondiam por pseudônimos, por nomes bizarros, mas que usaram disso para fazer música, para fazer arte. Fala muito sobre o impacto do Last FM nessa organização de nomenclatura, fala muito sobre o impacto do Tumblr e de como dessas pessoas se conectavam a partir desses elementos visuais, sonoros e líricos. É um documentário, tipo, que traz um quentinho no coração. Você, tipo assim, você volta no tempo e você fala, putz, que legal que era essa época. Vai ter entrevistas com o Neil Trix Point Never, com o George Clinton, com o Sam Pepsi. Cara, é um documentário bem gostoso de... Então, ele abre, assim, para uns nomes. Primeiro que, assim, ele mostra pessoas que a gente sempre viu com, sei lá, um thumb que não era aquela pessoa, era, sei lá, um anime ou alguma outra coisa, ou um trecho de um comercial dos anos 80, uma estátua barroca, e ele dá luz nessas pessoas. E ele discute o quanto foi um espaço de acolhimento, de interação pré-Facebook, pré toda essa exposição, pré toda essa toxicidade do universo de internet. Eu acho que nós todos aqui do podcast, a gente se conecta muito, não só com a Vaporwave, mas esse universo do indie pop do final dos anos 2000, começo dos anos 10, justamente porque era um espaço de conexão. E eu acho que o documentário em si traz muito isso, recomendo muito para assistir. Obviamente eu já sou naquela fase de que eu tenho que assistir qualquer coisa, eu demoro uma semana para assistir. Eu assisto lá trechos de 20, 30 minutos, não consigo assistir mais nada na íntegra, mas recomendo muito, gente. É muito bom para assistir, vou deixar o link para vocês aqui. Já que o Kleber falou sobre coisas positivas da internet, eu vou na sequência dele, porque eu li algo que é o contrário disso, que é sobre como a internet pode ser horrenda, criminosa, um espaço tóxico que você pensa, vou me matar, acho que posso fazer coisas horríveis comigo mesmo, porque isso também foi a internet nos anos 2000. E aí, todos os meus amigos estavam lendo, nem todos os meus amigos, outras pessoas que eu nem conhecia, todo mundo apareceu pra mim que estava lendo Rejeição, do Tony Tulatimucci, que é o livro da capinha que tem um ursinho verde. E aí eu falei, eu preciso comprar esse livro, ele estava caro, eu fiz o Nick comprar no cartão dele pra mim, eu falei, eu preciso desse livro, tô ficando louca. Fiquei louca, desconectada, gente. E aí fez todo sentido, porque eu realmente precisava estar por dentro deste assunto, porque uma das coisas que a internet também nos cria é FOMO. E é um livro para 100% primeiro, quem consome muita internet. 2, quem cresceu na internet sem leis. Quem os pais não controlavam o que você via na internet. Quem viu vídeos tipo Two Girls on Cup. Quem viveu coisas assustadoras na internet sem lei. E aí são contos de diferentes personagens. E ele vai tensionar essas questões que é a nossa hiperexposição ou a nossa forma de se expor na internet sem mostrar o nosso rosto. Ele vai falar sobre como as nossas identidades geram questões, geram tensões numa era que a gente passa a discutir toda essa questão de identitarismo, de as nossas especificidades e como isso impacta em como o mundo nos lê. E ele vai falar também sobre as nossas rejeições, sobre você não ser benquisto nos espaços, sejam eles reais ou virtuais. E aí a forma como ele escreve é muito boa, porque eu acho que toda vez que as pessoas vão escrever sobre internet, elas tentam emular uma linguagem que só pode existir na internet. E aí fica muito desconfortável de você ler. Mas ele consegue fazer um caminho que é muito bom e vai te prendendo de uma forma muito, muito interessante. São contos que têm uma questão de linguagem e de perspectiva, de entender como usar dessas ferramentas da internet para transformar isso em literatura. E a tradução, ele foi lançado no Brasil pela Fósforo, a edição é linda, a capa é linda, e a tradução
da Isadora Sinai é muito boa, porque ela realmente conhece todas essas referências que ele está citando, todas essas palavras e símbolos de internet, e ela consegue adaptar isso de uma forma muito boa para o português. Então vale a pena ler Rejeição, Tony Tulatimucci. Não sei se eu pronunciei certo sobre o sobrenome dele. E as pessoas vão me perguntar, vão dizer: Renan, você estava na Shakira, o que você achou? Foi horrendo, como o Twitter falou? Eu quero saber. Vamos lá, eu estava assim bem longe do palco, porque a gente foi pra se divertir, pra dançar. Para mim foi uma surpresa, porque eu e todos os novos amigos que eu fiz no meio da areia da praia naquele momento, dançamos todas as músicas, gritamos com o Ivete Sangalo, fizemos choca-choca, e de repente eu chego em casa, eu abro a internet e falo: choca-choca. Eu abro a internet e as pessoas falaram que a pior coisa do mundo aconteceu na praia de Copacabana. E eu fiquei assim, que é isso, amiga, gente? Isso não existiu. É o que viraliza, é a maldade, mas não foi. A maioria das coisas foram celebrando, viu? Então, e aí tem essa questão que as pessoas tentam fazer um comparativo entre os shows todos. São 3 artistas muito diferentes. Eu acho que a Shakira tem uma outra relação com o público brasileiro. Não é uma competição, gente. Sim, e eu acho que tem muito isso. A gente sentiu que nos outros anos, tanto Madonna quanto Lady Gaga, o Rio de Janeiro estava tomado por uma energia específica. Então todos os lugares tinha uma coisa quase histérica, assim. O ano da Lady Gaga era meio isso, sabe? Todo lugar era Lady Gaga, tocava Lady Gaga, tudo era Lady Gaga. Nesse novo ano da Shakira, não tinha esse barulho. Então acho que por isso que as pessoas ficaram muitos dias falando: ela não tem demanda. E eu cheguei no dia que a gente chegou na rodoviária, eu já falei: gente, e ela não tinha demanda, a gente tá aqui numa confusão, não consegue pegar um Uber, o VLT lotado, cheio de gente. E aí tem uma outra questão: o público dela é um público muito diverso. Tinham pessoas com 30 mais, 40 mais. Tinham muitas mulheres. Muita família também. Sim, muita criança. E aí, quando eu falo mulheres, nos outros anos a gente tinha muitas vezes grupos que eram gays e mulheres juntos. Mas nesse ano a gente tinha muito grupos que eram mulheres, assim, uma gangue de mulheres. Muita sapatão. Sim, casais de sapatão. E é muito interessante porque a gente também encontrou muitas pessoas falando espanhol. Em todos os lugares que a gente ia, as pessoas estavam falando espanhol. Na praia, as pessoas quase todas falavam espanhol. Então veio um público muito de fora para ver ela. Eu acho que o show é o show dela. As pessoas não sabiam qual é o setlist e ficaram tipo, porque tinha interlúdios. O show já tinha esses interlúdios da outra vez que ela veio. Ela cantou, pra mim, eu acho óbvio, ela tem uma sacola de hits imensa, faltou muita coisa, sim, mas pra mim ela cantou muitas das coisas que eu queria. Óbvio, eu queria mais 300 coisas? Queria, porque a mulher tem hit que dá pra fazer um show de 4 horas. Mas eu nunca esperaria ver ela cantando com a Bethânia, ela com o Caetano, ela com a Ivete foi super divertido. E aí as pessoas ficaram falando por causa da transmissão, a questão do som Bethânia e Shakira. E eu achei muito interessante que tipo, a Bethânia é super cri-cri com todas as coisas. E ela meio que falou, gente, uma farra aqui, a menina tá passando por barras, vamos seguir cantando. E é o que é, e Gonzaguinha. Enfim, eu me diverti muito, eu dancei horrores, eu acho que o Rio de Janeiro sabe receber as pessoas muito bem para esses eventos. A gente viu a estrutura esse ano ainda estava melhor do que nos outros anos, de segurança, de tranquilidade para ir e vir. Acho que é muito lindo você viver esse momento com todas essas pessoas. Todas as pessoas usando o cintinho de moedinha de Whenever, Wherever. A gente encontrou várias meninas vestidas de Las de la Intuición. E aí tinha um grupo imenso de mulheres de várias idades vestidas de Las de la Intuición. E a gente foi tirar foto delas, não eram brasileiras. Elas ficaram, foto, vamos todas, foto. Enfim, eu sempre acho uma farra muito divertida, todo esse encontro, toda essa energia em torno da música, e é muito bonito que a Shakira estava muito emocionada, era um momento muito difícil para ela, e ela estava tentando receber todo o carinho que as pessoas tinham. E é isso que eu falei, pra gente que estava na areia, era uma troca de carinho com ela, e foi muito bonito, e eu amei. Estou pronta pro próximo ano que nós vamos ter a Arcacabana. Eu queria puxar só aproveitar, porque eu fui sugado pelo loop do TikTok em relação a isso. Eu achei muito curioso quanto, o debate que mais apareceu para mim eram pessoas estrangeiras falando a importância de ter esses espaços de convivência coletiva, de quanto outros países deveriam investir em shows gratuitos grandiosos, de mobilizar a cidade. Muita gente gringa que falou, olha, eu vim pra Madonna
me encantei, voltei pra Lady Gaga e agora eu vim pra Shakira e quero vir tantas vezes for pro Todo Mundo no Rio. Toda a discussão em relação a isso, mas aí, assim, quanto a imprensa internacional não sabe muito, principalmente a imprensa estadunidense, eles precisam frisar que ela bateu 2 milhões porque foi de graça, sabe? Como se fosse uma coisa menor você levar um público a mais porque é de graça. Então a própria imprensa estadunidense não sabe lidar com esse tipo de evento. Aí tem sempre uns comparativos de porque a Taylor Swift levou 90 milhões no show no estádio X, tipo, não é sobre isso, sabe? Sobre criar um espaço de convivência e mais uma vez, os grupos evangélicos no Brasil se mobilizaram para falar, eu queria que esse dinheiro fosse dedicado à saúde e educação, tipo, pau no seu cu, cara, você não queria porra nenhuma, porque se você quisesse, você não teria votado no Bolsonaro em 2018 e em qualquer outro momento. Então, assim, eu diferente de você, eu senti muita gente se mobilizando para alavancar positivamente isso, porque o que eu sinto, assim, é uma minoria de idiotas que ficam tentando criar uma rivalidade com uma coisa que simplesmente não existe, sabe? Tipo, uma levou 2,5, outra levou 2 milhões, outra levou 1.600, sabe? Não existe isso, sabe? Sim, e tem sempre a questão que gente, o dinheiro público é dividido em várias pastas, não é o dinheiro da saúde, não é o dinheiro da escola que tá ali, esse dinheiro volta em consumo. Chama tudo planejamento orçamentário, gente, as pessoas fazem isso antes de gastar. Tudo que a gente gastou de dinheiro lá, já investi, o retorno que tem isso para o nosso... esqueci a palavra, mas nosso soft power de um jeito ou de outro. Isso, mas tem uma palavra em português, mas é isso aí. Enfim, acho que é tudo... Mas como você falou, tem uma grande gama de pessoas falando sobre como esse evento foi bonito. Eu engajei em todos, estava lá dando like, retweet e vamos compartilhar. E é isso que eu falei, a sensação para quem estava lá e viveu a experiência, viveu o Rio de Janeiro nesses dias, foi muito bonita. E eu acho que tinha essa beleza de todo mundo... De alguma maneira a gente se sentir latino numa coletividade com essas outras pessoas, que é uma coisa que a gente nem sempre tem aqui no Brasil. E foi muito bonito, assim. Eu acho que tem uma beleza de ver a Shakira, que é uma mulher que nos anos 90 estava fazendo turnê por todo o interior do Brasil. A R$5. A 5, 10 reais, comendo sagu em Caxias do Sul, chegando e celebrando com milhões de pessoas nas areias de Copacabana. Te amo, Shak. E vem Bruno Mars em 2027, gente. Pelo amor de Deus. Mas pode ter certeza que ano que vem vai ser um hétero, Wise gente. Blood Ou Coldplay. Cabana. Nossa, ele é tudo aquilo em Copacabana. De Amanda Galás Cabana. É isso, eu falei demais. Mas o meu menino Nick ainda tem que dar a sua dica. Qual é a sua dica? Quero falar rapidinho aqui do filme How to Make a Killing, ou o Manual Prático da Vingança Lucrativa, do Prime Video. Eu achei bem divertido, assim. Ele é não é uma regravação, mas é a mesma base de um filme de 49 que chama As 8 Vítimas. E a trama acompanha o Beckett, que é interpretado pelo Glenn Powell. E ele é um cara ambicioso que decide matar todos os parentes excêntricos para herdar uma fortuna. É basicamente isso, assim. Tem um pouco de sátira com gente rica, tem um pouco dessa coisa de classe, mas no fim é a comédia, assim, é bem divertido no fim das contas. A direção é do John Patton Ford, e enfim, além do Glenn Powell, tem a Margaret Qualley no papel onde ela está esquisitíssima, mas enfim, assim, apesar de tratar de assassinatos, é um filme meio que leve, assim, um filme pra você se divertir. Enfim, achei muito bom. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição número 402, os melhores discos de 2006. A galera engajou. O João Júnior lá no Spotify falou: The Duchess arregaçou tudo. A gente esqueceu de falar dessa estreia maravilhosa da Fergie. Era apaixonado por uma menina da escola que sempre tinha Big Girls Don't Cry na bio do MSN, enquanto outros colocavam Licious depois do Nick.
não Nick Silva. Mas não tem jeito, Future Sexy Love Songs foi icônico e sim, eu cheguei aí nas festas das camisas dobradas e gravata Timberlake Style, bons tempos. É só uma coisa, The Duchess é um exemplo muito claro do que foi o pop dos anos 2000, que quando eu faço a lista, eu vou pesquisar em outras listas de outros sites. E esses discos de música pop dificilmente aparecem nessas listas de Best Albums of tal ano, Album of the Year, Retro Music, por conta desse sentimento de... Billboard e tal. Às vezes nem em Billboard, tá? Às vezes nem em Billboard. Tinha, tipo, um preconceito muito grande de coisas que hoje são muito aclamadas, mas que nessa época era difícil de serem celebradas. E nisso do que faltou, o Lucas Moraes comentou no Instagram: senti falta de citarem o Back to Basics da Christina Aguilera. E é verdade, isso foi uma falta. Porque é um disco Mas esse é bom? Mas é um disco importante de 2006, meu. Fazer o quê? Tem Mark Ronson produzindo, tem uns babados. Se você diz, então tá bom. Comentário do Anderson Felipe, ele falou: dessa era indie anos 2000, ouvi muito Four on the Floor da Juliette and the Licks. Eu acho que eu citei rapidinho no programa. E também um dos melhores álbuns preferidos, In My Mind, primeiro álbum do Pharrell. O Emerson Zen comentou no Instagram: eu só tinha 13 anos em 2006 e como eu era insuportável, me achava o indie incompreendido do interior só porque eu via Sam's Town no Inamp. Mas e aí, acharam o Flickr do Kleber? Tem que saber. É só digitar, gente. Tá ali, é Kleber Fak jogar Flickr. Vai lá. Ele vai facilitando. Deixa o mistério, mo. Não tenho vergonha do meu passado, eu abraço tudo. Vini TB comentou: aparentemente em 2006 eu não fiz nada da vida a não ser escutar música, porque tem tanto álbum bom que eu ouvi muitos nessa lista de vocês, que este ano deve ter sido mais longo que o normal. Não, é porque nós éramos jovens, não trabalhávamos, não tínhamos outra pressão além de estudar, ouvir música e usar drogas atrás da escola. Comentário aqui do Diego Alves. Ué, não pode? Deixa ele ser livre. O primeiro cigarrinho. Cigarro de leite. Comentário do Diego Alves: meu top 3, Alright Still, Lose, The Duchess. Isso quer dizer que o quê? Você é uma gay passiva. Por Deus, Kleber, você sempre ataca os ouvintes. Jefferson Tafarel comentou: 2006 eu tinha só 8 aninhos e um ano mais tarde eu ganharia de presente uma banda que fez muito sucesso em 2006, CD de Rebeldes. Nossa Milena. Comentário do Evandro Zuba, ele falou: qual é a banda de garage punk que só um deles conhece? O caso, eu amo que as pessoas, só um deles, as pessoas começam a ouvir, não sabem os nomes. Qual é a banda que só um deles conhece? A banda em si era The Thermals com The Body, The Blood and The Machine. Pedro Refes comentou: com tanta pérola indie e o primeiro da Taylor Swift, 2006 pode ser considerado o ano mais abençoado e amaldiçoado da música ao mesmo tempo. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer um estica, porque essa semana a Renan e eu lançamos o Clássicos VFSM DXX, em que nós nos emocionamos. Foi um programa muito gostoso de gravar. E aí várias pessoas comentaram aqui. Por exemplo, o Renato Chouchana. É isso mesmo, ele falou: não sabia do rolê das trocas de mensagens com trechos de letras, legal demais. O equilíbrio da melancolia com o pop deles é perfeito. As letras são simples como as queixas de Taylor Swift. Poucas bandas conseguem performar ao vivo tão bem quanto em estúdio. Programa 1000 de 10. Ai, que obrigado. Diego Alves comentou: meu contato com a banda foi através do Tumblr. A cada 10 posts, 9 era com a capa do disco. Crystallized e Intro são minhas faves. Como pode, né, uma intro ser maior que carreira? E é verdade. Isso aqui é coisa de alguém que é passivo. Comentário do... Assim. Comentário do Lucas Nascimento: conheci por conta das novelas da Globo. Viciei em Intro e Crystallized. Tocava muito em Gossip Girl também. E Lane também comentou: conheci Intro porque tocava na série Amores Roubados da Globo. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Você lê meus textos no Screenel e no Substack toda sexta-feira. Só procurar Renan Guerra lá também. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí.
Não esquece de seguir a nossa amiga Isadora Almeida, que hoje não participou, porque ela está fazendo a colocação das novas lentes dos dentes dela. Ela está raspando todos os dentes, então é muito ruim de falar para encaixar os novos moldes que ela fez de porcelana. Então vocês vão ver que ela vai ficar com aquela boca que parece um trident colado do lado do outro. Kleber! Mas ela volta na semana que vem. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Siga a gente em tudo, siga a gente nas nossas principais plataformas de streaming. E se puder, sejam de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores, onde vocês recebem os programas com muita antecedência, participam das fofocas, ouvem os programas sem cortes, que o Nick Silva salva a nossa vida do processo, e participa aqui das gravações ao vivo. Quer dizer que só, eles também recebem as listas, quando a gente faz essas listas de discos lá. Verdade, tem um monte de gente pedindo. Um monte de gente vai falar, onde é que tá a lista completa? Está nos grupos, a gente manda, compartilha, sempre solta lá antes. E olha quem tá aqui, ó, participando das gravações ao vivo com a gente: Fabrício Neri, Rodrigo Berg, Leonel Moura, Vinícius Correia, Júlia Paterniani, Nick Silva e Renan Guerra. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.